Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vendendo Valor, e hoje a gente teve uma convidada muito especial, a Bia Dalpozo, sócia e CEO do Dalpozo Advogados, um escritório super reconhecido na área de direito público. E eu queria chamar a Bia para esse bate-papo porque ela tem uma visão super bacana sobre governança, sobre rituais de gestão, sobre dados e, por que não, sobre transformação do escritório que já tem um nome, um poder de atração super bacana, e como que ela teve que lidar 8 anos ocupando essa cadeira de CEO com esses movimentos de mudança dentro do escritório. Vem comigo. Começa agora Vendendo Valor, um podcast produzido pela Strunz, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio ESPM. Quais foram as principais mudanças e transformações que você viu ao longo dessa trajetória no escritório e como que você conecta com essa sua fala, né? Porque por vezes eu vejo que, por mais que você tenha os dados... Por vezes a galera não tem os dados. Sim. Eu acho que você está sendo bondosa, assim, que a galera já está mega data-driven e olhando isso. Eu acho que tem os dois extremos dessa balança também, né? Que tem um lado, às vezes, que a galera se afoga em dado e não consegue usar aquilo para... Saber como usar. O que eu preciso saber efetivamente? Eu brinco muito que... Eu vim, assim, no departamento de vendas da Ambev, um negócio, né, super... cultura de vendas, cultura comercial super forte e tal, e data-driven também e tal. E eu acho que a gente, no mercado jurídico, eu brinco que a gente precisa do Corolla. A gente não precisa da Ferrari dos dados, entendeu? A gente precisa, nesse primeiro momento, do Corolla, entendeu? Porque você começa a entrar num nível de minúcia e há uma paralisia até por causa disso, que a pessoa não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Então, eu achei super interessante quando eu estava pesquisando. Eu falei, puxa, como é que foi essa trajetória de pegar lá de trás? O que você vê, assim, de marcos de transformações importantes, assim, nessa trajetória do escritório? Eu acho, Bruno, que o que marca o mercado jurídico como um todo é que antigamente na verdade a gente não tinha nem o Corolla, a gente tinha o carro lá do tempo das cavernas. Tá bom, andando de... Era muito isso, porque os escritórios eles não se enxergavam como uma empresa. Uhum. E eu acho que essa mudança, que é recente, eu acho que dos 6 anos para cá, os escritórios estão se estruturando de uma forma... Os escritórios, eu tô dizendo, os grandes escritórios, claro, que a gente já conhece do mercado, enfim, eles foram pioneiros nessa mudança. Mas os escritórios como o meu, por exemplo, que é um escritório que nasceu familiar e hoje ele tem uma estrutura empresarial, ele passou por essa transição. Então, e foi uma transição que aconteceu... Eu transitei pro cargo de CEO justamente porque a gente enxergou que o mercado estava mudando. Porque as necessidades dos clientes eram outras, as necessidades de soluções eram outras, eram mais complexas. A gente precisava se estruturar de uma forma que os clientes enxergassem dentro da nossa estrutura de escritório uma similaridade com a estrutura da empresa que eles têm. Então, a gente precisou, de alguma forma, se reorganizar e se estruturar para entregar essas soluções para os nossos clientes. Interessante. Então, você parte de uma visão do cliente. É isso. Né? Temos um cliente diferente, temos exigências e adicionaria, e não sei se você concorda também, o próprio mercado, né? Sem dúvida. O mercado foi se organizando, foi enxergando que fazer mais do mesmo ia fazer com que o mercado perdesse relevância, ou pelo menos o mercado do meu nicho de escritório, que é um escritório especializado. Hoje a gente é um escritório de médio porte. Nós éramos escritórios de pequeno porte. Sim. Então, se a gente não se estruturasse, a gente ia ser engolido por alguém. Perfeito. Então, alguém ia chegar e falar, não, quero comprar vocês aqui, ou quero unir com vocês, a gente ia ter uma outra estrutura, um outro formato, talvez não especializado como nós somos hoje, enfim. Mas se a gente não se reestruturasse pela necessidade dos clientes e pela mudança que o mercado estava demonstrando, que era o caminho, a gente provavelmente não teria a estrutura que a gente tem hoje. Mas isso foi uma conversa fácil? Imagina. Não, e foi uma conversa na qual eu também não estava preparada, porque eu era uma advogada, head do contencioso judicial, que comecei a enxergar essa necessidade no meu dia a dia.
Tá. E isso que foi muito Na relação, engraçado. você diz assim, na relação com os clientes. Assim. Na relação com os clientes, na relação com o time, porque a gente sempre esquece que agregar valor ao nosso escritório é enxergar também o movimento que o time interno está fazendo. Eu tô perdendo talento, eu tô deixando de capacitar com uma questão que é importante para o mercado, a experiência do cliente, como se posicionar dentro de uma reunião. Então, você tem alguém que está super preparado e, de repente, sai do seu escritório. Esse é um alerta. É um alerta que alguém está fazendo alguma coisa diferente, mais atrativa do que o seu escritório, e você está perdendo um talento que você poderia ter na sua casa para ter na casa do vizinho. Então, eu comecei a perceber as necessidades internas, as demandas externas dos clientes e uma mudança de mercado. Porque eu comecei a fazer proposta de honorários, eu comecei a olhar para o negócio como um negócio. Antes eu brinco que a gente era ali uns robôs pensando na petição, na entrega, na pesquisa da doutrina, da jurisprudência. Execução técnico. Trabalho técnico. E aquilo ali era o meu universo. Eu achava que era o universo de todos os advogados bem-sucedidos. Era uma visão muito deturpada e muito, muito limitada do que é um escritório de advocacia. Mas você não acha também que aí também entra, de certa forma, óbvio, né? Em escritórios bem-sucedidos, com história, que nem vocês, entra uma zona de conforto também, porque essa postura mais passiva, ela vinha sendo premiada, de certa forma. O que eu tô querendo dizer com isso, né? Os clientes vinham. Sim. Né? Os clientes apareciam. Lógico, não estou falando que não tem mérito, Sim. né? Tem mérito de construção de nome, mas o jeito que foi construído, acho que esse é um viés interessante, né? O jeito que foi construído lá atrás não é suficiente olhando para frente. Exato. O que acontece é que os escritórios se estruturavam. Por quê? Porque o mercado era muito menos concorrido. Então você tinha alguns escritórios. E aí por isso que o cliente vinha. Ele pegava o telefone, já conheço tal fulano. Ligo o telefone e tal. E vou atrás desse cara. Então, assim, era muito diferente a forma como você era abordado pelos clientes. Hoje não é assim. A gente sabe muito bem. A gente sabe que o cliente você tem que fidelizar, você tem que cuidar muito bem do seu cliente, porque ele está sendo atraído também por vários outros escritórios. Total. Mas a gente é muito diferente, Bia. Essa sua fala, para mim, quando você foi no nosso café com a CEO, ela do nosso projeto Ser a CEO, assim, foi muito incrível, porque você começou a vender do jeito que todo mundo faz. Sim. E uma coisa, Bruno, que você falou, que eu carrego isso, assim, pra minha vida foi... Quando você vai numa consulta médica, o médico fica falando sobre ele. E é muito sobre isso. É muito louco, né? É muito sobre isso. A gente, quando vai fazer uma reunião com um cliente, isso mudou totalmente a minha perspectiva de reunião. Yes. Não, totalmente. Quando a gente vai para uma reunião com o cliente, o escritório só fala de si. Ele mal pergunta qual é o seu negócio, o que você quer. Né? Não, é muito louco. E assim, quando você traz essa perspectiva, eu não lembro até se eu comentei no Vendendo Valor, ou não foi num treinamento, eu tive uma oportunidade uma vez de participar de uma... Era um workshop de dia inteiro com uma professora de Harvard e estavam vários escritórios de advocacia. E aí eles montaram um painel de General Counsels. Sim. Então, tinha uma diretora jurídica de uma empresa, não lembro se era saúde, enfim, diferentes setores e tal. E aí eles estavam contando as bizarrices que eles já ouviram, assim, do tipo, sei lá, o cara é de uma indústria. Aí chegava o escritório e perguntava quantas fábricas eles tinham. Essa porra. Tá no site, né? Não, por favor, faz seu dever de casa. E é muito engraçado, porque no final, eu sempre falo, né? Eu tava numa discussão até com um convidado, a gente tava falando sobre os detalhes em Customer Experience, Sim. né? Que um pushback que eu ganho muito mas é isso que vai fazer eu converter a venda? Porque a gente tava falando desde de que eles lá no escritório dele, ele já falou isso publicamente, então não posso falar também. Ele pega, ele põe o site do escritório o site da empresa na TV da sala, coisinhas. E aí eu tava contando pra ele que eu me inspiro muito no mercado de hospitalidade.
Então, Sim. restaurante, hotel. E é muito louco, porque quando você vai para esses mercados, você vê que é os juros compostos desses pequenos detalhes. Sim. E quando você repara nesses pequenos detalhes, você começa a falar, puxa, essa pessoa se preocupou com isso. Sim. É uma representação de algo maior, você concorda? Totalmente. Você sabe que esse mês eu tive um insight vindo de você, tá? Não é mérito meu. Mas eu falei, eu vou fazer... 2025 tá aí, vou fazer diferente. Boa. Marquei uma reunião com um cliente meu, que na verdade são vários sócios. E eles são nossos clientes há anos. São super fidelizados. Se eles têm algum problema, eles não procuram outro escritório, eles procuram o nosso escritório. E fazem reunião constantemente de trabalho com a equipe. Assim, não Estão rola, ali, né? Estão tá? ali, estão no dia a dia. Rola numa boa. Mas eu falei, eu vou fazer uma experiência diferente. Eu marquei uma reunião com eles no escritório. Eles até não tinham a pauta, eles chegaram meio assim, sabe? O que será tá rolando? O que será que vai acontecer? Pra perguntar, e aí, o que vocês estão pensando pra 2025? Ai, ó, fazer até um coraçãozinho tão básico, né? Não, tão básico. E aí, foi maravilhoso. Eles contaram todos os projetos que eles estão envolvidos, todas as dores, assim, e numa conversa, assim, como essa nossa aqui. Total. Olha, a gente Relações tá humanas, olhando pra né? isso, a gente tá olhando pra aquilo. Olha, agora que vocês estão falando... Tô pensando que eu tô preocupado com tal assunto que não era a pauta das reuniões mensais que se tinha com a equipe ou das reuniões periódicas. Porque isso é execução. É isso. Desculpa a empolgação aqui. Que eu ouço, delicadeza também. Eu ouço muito esse lugar. Não, mas já tem duas coisas que me chamam. Eu amei em tudo que você falou. Amei tudo que você falou. Queria empacotar. Eu acho que tem um lado. Primeiro, né? O fato de eu atender o cliente há 20 anos não significa que é o mesmo cliente. Que eu acho que a gente entra numa falsa zona de conforto aqui, porque às vezes mudou uma pessoa importante lá dentro, entrou alguém de fora, mudou o cliente. Né? Ou o cliente tem novos processos, novas governanças, novos... antigamente eu falava com a diretora jurídica, a gente fechava, agora tem suprimentos. Então, assim, acompanhar essa evolução e ir se adaptando e ir se moldando também é importante, eu acho que é o primeiro ponto. Sim. E o segundo é um negócio muito louco, que é o que eu chamo de no guessing. Exatamente. Para de guess, que você acha que você sabe. Não, porque eu tô nessa indústria, principalmente quem é nichado. Quem é nichado corre um risco tremendo de cair nesse lugar do eu sei. E eu falo isso assim de boca cheia, porque a gente, né, basicamente a gente, né, tem um guarda-chuva de serviços profissionais aqui, mas mercado jurídico é 90% que a gente faz. Sem dúvida. Então, óbvio que tem uma tentação de você falar, eu já imagino. E óbvio, você consegue inferir bem? Sim. Lógico que consegue, se você é nichado. Mas o que eu acho mais interessante também da tua fala, só para fechar o raciocínio, é que uma das coisas que eu falo bastante é que os problemas dos clientes não vêm com uma etiqueta. Não. Às vezes nem eles sabem quais são os problemas. E você coloca etiqueta nela. Sim. Seja por conta da expertise, ou seja porque você está assumindo premissas equivocadas. Sim. E aí você vai com elas, entendeu? E você lidera, concorda? Sim, total. E eu acho assim, a gente precisa, assim como o cliente que a gente está lidando, e aí eu estou falando mais de pessoa jurídica, mas isso se aplica à pessoa física também. Você está lidando com um problema. Né? Sim. Você lidar com um problema já não é uma conversa legal. Não. A gente não está aqui falando sobre, flores. A gente está falando sobre problema. Advogado lida com um problema. Sim. Ele pode ser um problema mais complexo, menos complexo, um desafio, que fere mais né? ou que fere menos. Ou a gente está falando de um planejamento de um projeto bacana. Agora, falando em infraestrutura, a gente pode estar falando de um projeto bacana de infraestrutura que tem uma expectativa ali sobre aquele projeto. O Augusto, desculpa. O Augusto, ele soltou a seguinte frase: eu amo direito público. Eu falei, calma. Porque ele tava falando dos projetos e tal. Você vê um projeto de saneamento, você vai na cidade. Ele vai com... Ele brilha os olhos. Assim, o trabalho que a gente faz dentro do escritório é um trabalho fácil de você se empolgar. Porque é um trabalho que você vê na vida das pessoas. Tangibiliza, né? Tangibiliza. Você vê o desenvolvimento de uma população por conta de uma escola que você ajudou a estruturar e a montar e a fazer com que as crianças tivessem um melhor ensino. Você vê uma população que vivia doente, parar de ficar doente porque você colocou
o saneamento ali, enfim, a gente consegue facilmente se empolgar. Isso mas não deixa de ser uma agenda árida, né? Não. Você vai lidar com projetos, que você estava falando muito nesse lugar, né? Você lida com Muito. problemas, você lida com desafios. Você lida com problema. Então, você precisa entender que você está lidando com um problema. E isso, então, já por si só já é um problema. Sim. Mas, além de tudo, tem as questões que a gente não está vendo, que são, às vezes, conflitos internos da própria empresa. Então, você está vendo ali, tem, às vezes, um sócio querendo ir para uma direção, outro sócio querendo ir para outra direção. Aí, você vê o board da empresa pressionando para alguma coisa, você depois vê o jurídico quebrando cabeça para implementar algum processo que vai melhorar e o jurídico deixar de ser visto como uma rubrica dentro do orçamento que só dá problema e passar a ser visto como estratégico. Então, são vários stakeholders que você está lidando com o mesmo cliente que você precisa entender muito bem as dores de cada um para você conseguir entregar uma solução completa. Eu não vou te levantar agora para te dar um abraço, que não dá. Mas assim, é muito louco. E você concorda, pegando o teu gancho, que os escritórios ficam muito distantes Muito. dessa dinâmica? Muito. Mesmo porque eles ficam... e eu acho que o escritório que não está estruturado, bem estruturado, ele está distante dessa dinâmica do próprio escritório. Então, ele não consegue enxergar no outro o que ele não tem. Então, ele deixa de se preocupar com essa dinâmica dentro, interna. Então, ele não está preocupado em entender as necessidades do seu escritório, de reposicionamento da sua marca, de mudança de paradigma sobre alguns aspectos internos que, às vezes, precisa acontecer para você reter talentos, para você ter uma equipe engajada, para você conseguir entregar melhores soluções para o seu cliente. Então, você não está conseguindo enxergar isso dentro de você, você não vai conseguir isso enxergar que o outro vai estar passando por esse mesmo problema. Então, você está focado em entregas que são demandadas, ou entregas que você acha que são importantes para o cliente, porque você teve uma visão muito limitada do que ele está te passando. Então, são conversas como essa que eu tive, despretensiosas, e assim, focada para conhecer efetivamente. Não é eu não estava ali conversando com eles para falar, nossa, qual que é o próximo serviço que eu posso vender? Qual que é o próximo serviço que eu vou entregar aqui? Eu tava querendo entender mesmo para onde eles estavam indo, para entender até se faz sentido a equipe que eu coloquei para atendê-los, se a equipe tá alinhada com as entregas que eles estão querendo, se eu tenho uma outra equipe interna que às vezes pode entregar uma solução que faça mais sentido para eles nesse momento empresarial que eles estão. Então, a gente precisa entender que é uma troca, é um relacionamento. Sim. Quando você vai se relacionar com alguém, você... todo mundo fala do namoro e do casamento. Sim. Só que ninguém fala da manutenção do casamento. Teu pós-venda, tua pré-venda. É o que você sempre fala. Total. E é um momento que você precisa mais se dedicar. Porque vai vir... Você prometeu mundos e fundos ali no negócio, e aí tem aquela assimetria. E foi muito engraçado, porque... Enfim, é um projeto paralelo aí que não tem nada a ver com o que eu estou estruturando, muito ligado à tecnologia no mercado jurídico e tal. E aí a gente está fazendo um projeto piloto, um MVP, com um histórico super conhecido, assim, próximo nosso. E aí uma pessoa estava falando, a gente contrata o sistema tal da empresa tal. E aí ela estava falando da diferença, da assimetria entre as conversas que eles tiveram com os vendedores e depois com o sistema, assim. Ela falou, gente, é um abismo. Assim. Você já passou por essa experiência de comprar um sistema, na hora de implementar, falar não funciona? Horrível. Na hora de você usar, falar não funciona? É horrível. E aí você tem né, todo o custo que você incorreu de tempo, né, de ter, né, peneirado aquilo, é uma frustração. Eu lembro, eu já fiz essa brincadeira, né? Quando eu fazia outros mercados, eu ainda faço menos. Até estou agora aprendendo sobre enzimas, porque eu vou fazer um treinamento lá de venda consultiva. Bom, então, assim, a advocacia é bem isso, né? Você aprender sobre tudo e mais um pouco. Gente, não, e se enfiar. Né? Esse é um exemplo bom, porque eu, antes de virar chavinha para ser mais focado no mercado jurídico, eu fiquei alguns anos fazendo treinamento de venda consultiva, mercado jurídico e outras indústrias, né? E eu sempre era muito transparente, falando, eu venho de serviços profissionais, venho de consultoria. Óbvio, quando eu estava dentro de uma consultoria mesmo, de um escritório de advocacia, muito mais fácil navegar a realidade. Quando não era, eu falava, olha, gente, vocês vão ter que me dar um banho de loja aqui, mas eu vou aprender.
E agora eles estavam me passando todo de etanol de milho, né? Enzima e levedura voltada para a produção de etanol de milho. Super interessante e tal. E é até engraçado que eu tava ouvindo o podcast. É muito interessante, porque você começa a mergulhar num outro universo. Então você descobre que tem um banco, que tem um podcast só voltado pro agro, que os caras estavam falando da tendência do negócio tal. Hoje... E a conversa deles, Bia, assim, eu não sou do agro, eu não manjo do agro. Aí a conversa deles, e foi muito interessante porque eu já tinha treinado uma empresa de enzimas lá em 2018. E aí um desses caras que agora tá nessa nova empresa, ele me chamou e eu falei, Fabrício, cara, de novo, não é... Porque eu vou treinar, assim, engenheiro, vou treinar um pessoal bem diferente e tal. E aí ele tava me falando, ele falou, Bruno, a gente ficou tão decepcionado com os treinamentos de venda consultiva que a gente teve, né, aqui na empresa, que eu sei que o seu treinamento vai ser bom e eu sei que você vai se dedicar para... Então, assim... Vem comigo que vai dar certo, tal. E aí eu tava mergulhando nesse universo e vendo para onde tá indo. Aí eu brinquei, né? Uma hora eu tava fazendo um resumão, que eu gosto de fazer à mão, tal, não sei o que lá. Aí eu peguei era DDG, um negócio lá de que é o subproduto lá da produção. Aí eu cheguei pro ChatGPT e falei, explica para mim como se eu tivesse 12 anos o que é esse negócio. Aí ele falou, sabe quando você faz um suco de laranja e sobra o bagaço? Isso é o DDG. Eu falei, agora entendi. Nossa, maravilha. Mas de novo, né? Eu acho que o Chris, que foi nosso convidado, o último convidado da última temporada, ele falou muito nesse lugar que você está falando, né? Da importância das relações. Mas ele falou assim, cara, ele falou uma frase que me marcou muito, assim, da preparação. Ele falou, Bruno, eu quero entrar com a sensação de jogo ganho, no seguinte sentido, que eu fiz tudo... Sem dúvida. Que eu podia fazer... E o outcome, o resultado a gente não controla. Não controla. A gente não tem controle algum. Às vezes você vai fazer tudo certo. Eu tava semana passada, conversando com um amigo, ele tava super triste, que ele falou assim, sabe desculpa a digressão aqui, mas essa história... Ele falou, sabe aqueles top 10 clientes? Que você fala, se eu tivesse que botar na planilha, top 10 em tudo. Em ganha-ganha, em ser que dá retorno financeiro pro escritório... em relacionamento, tudo que você imaginar. E tinha um projeto super legal, que a gente não pegou. E a forma que foi, não vou dar detalhe aqui, mas enfim, ele falou, cara, é muito louco isso, porque às vezes você vai fazer tudo certo, vai estar todas as pecinhas ali voltadas, e eu acho que essa é a grande chave da venda, que eu acho que muitos não perceberam por não se relacionar com ela tanto, que é venda um jogo de número. Sim. E venda, se você não se acostumar e ressignificar o não, você vai ter uma vida muito difícil. Sim. Eu acho que o não sempre dói. Não adianta. A gente vai ter que ressignificar, mas lá no be a goldfish. Né? Levou o não, eu brinco, né? É isso. E depois... Mas a gente tem que entender que faz parte do mercado. Exato. O não de hoje é o sim de amanhã, e é isso, assim que não funciona. Hoje é um não, é um talvez, é um mais pra frente. Se você leva no fígado, no ego, mas como assim, eu sou tão maravilhoso? Não, isso é a pior coisa que alguém pode fazer dentro do mercado é levar para esse lado. Não, mas eu sou o melhor, como? Agora não vai dar certo o projeto porque eu era melhor. E fica gorando, né? O outro, né? Se você receber um não, provavelmente tem algo naquela proposta, diferente da sua, que foi mais interessante. Ou na dinâmica. Mas assim, naquele projeto não vai rolar. O podcast Vendendo Valor tem o apoio da SPM, reconhecida como autoridade máxima em marketing na América Latina. Isso porque o marketing está presente em todos os cursos e frentes de atuação, inclusive no direito, onde o marketing se torna um pensamento estratégico que nos ajuda a entender o mercado, os clientes, criar valor, desenvolver e acelerar negócios. Aqui na SPM, o marketing não é meramente uma disciplina, um curso isolado. Ele faz parte de um eixo fundamental de formação. SPM, o inusitado em movimento. Puxando o teu gancho do fit, que você falou eu amei que você falou do fit da equipe. Sim. Você acha que por vezes a gente também não deixa o ego na porta e troca o interlocutor? Eu acho que a maioria das vezes a gente tem... Eu acho que, na verdade, o nosso mercado, que é um mercado
moldado por homens, diríamos assim. Sim, né? sim, Historicamente, sim, o nosso sim. mercado é moldado por homens. Sim. E homens têm uma forma de fazer negócio que são diferentes da forma das mulheres fazerem negócio. E as mulheres, por muito tempo, não conseguiram fazer negócio porque estavam tentando fazer negócios replicar o modelo. Exatamente, replicar o modelo. Perfeito. E, na verdade, agora, né, a gente acordou e falou, não, pera lá, a gente não tem que replicar o modelo, a gente tem que encontrar a nossa forma de fazer negócio. A nossa forma de fazer negócio talvez seja um pouco mais sutil do que a forma do homem fazer o negócio. Porque quando você... como a gente tem um olhar mais versátil para a venda, o não, normalmente, para o homem, pega muito, muito mais doído do que para a mulher. Porque a mulher já está acostumada a receber não. A mulher já está acostumada a receber não. Então, ela encara aquilo não do lado pessoal. Ela encara daquilo do lado pragmático do negócio. Então, é não. Por que é não? É não por causa disso, disso, disso. O que a mulher vai fazer? Vai fazer uma autorreflexão e falar, poxa, na próxima vez, então, eu vou tentar não fazer assim e fazer assado e tentar, então, conseguir um resultado diferente do que eu consegui nesse caso. Sim. O não pro homem já pega de uma... E conforme o nível, pior, né? Pior Então, você tá falando de um não para um advogado júnior, é uma coisa. Você tá falando um não para um sócio fundador. Consolidado e tal. Que tem nome no mercado. Como assim, é diferente, né? Pega diferente. Diferente. Então, eu acho que o ressignificar é muito no lugar de você entender que esse não... pode fechar uma porta aqui, abrir uma outra porta lá, mas que você precisa entender o porquê do não, de uma forma muito profissional. Olha, não porque nesse projeto faz mais sentido o preço que eu vou pagar pelo outro do que o preço que eu vou pagar, do que o preço que vocês me cobraram. E tá tudo bem, porque se a gente cobrar o preço do outro, a gente vai estar, de alguma forma... É uma corrida pro chão. De alguma forma, esticando uma corda que pode ser que rompa lá pra frente no pós-venda. Mas isso, Bia, volta ao que você tá falando de profissionalismo. Sim. Esse tema precificação é o grande tema, né? Eu tô super debruçado em cima dele, porque eu sempre falo que o escritório não existe para dar faturamento, mas para dar lucro. Sim. Então, às vezes a gente ficou obcecado com o faturamento e não está olhando a margem lá no final, né? Senão não tem para distribuir para as pessoas. Então, quando você começa a olhar isso, falta essa estrutura interna, essa preparação prévia para a precificação, que é um baita de um chute, né? Boa parte das vezes. Eu não tenho ali uma estrutura para aquela negociação, então eu vou com opção A, opção B, opção C, pensando sempre... né, em concessões, contrapartidas e que seja efetivamente algo ganha-ganha e que eu tenha uma conversa de negócio. E eu não vou necessariamente com o meu walk-away point, meu ponto de saída bem definido. E aí eu meto os pés pelas mãos. Porque eu fico aflito, porque eu quero pegar, sobretudo quando é um cliente novo com um logo bonito. Aí ferrou. Isso. Não, e aí você assume premissa. Você fala assim, não, porque se eu pegar esse aqui... ele vai ser um cliente âncora que vai me indicar tal e tal. E muitas vezes a gente não mede absolutamente nada disso. Quantas vezes você já ouviu? Vou roer o osso para comer o filé. Vou colocar o pé lá dentro porque depois a gente vai conseguir expandir. Vou entrar barato para colocar o pé lá dentro. Isso vem sendo a minha saga no mercado jurídico. Não, você falou sobre isso também e é algo que eu também levo de lição. Você viu que você já impactou a minha vida em vários aspectos. Obrigado. Mas uma coisa que você falou é, a partir do momento que você coloca o seu preço, essa vai ser... o seu vale parâmetro do precedente. o vale do precedente, é o seu parâmetro de comparação. Então, qualquer coisa... E outra coisa, o que justifica, depois de um outro projeto, se você fez uma precificação adequada, o que justifica num outro projeto, você que é bem similar, você falar, não, agora eu vou cobrar o dobro. E aí você falar pro cliente, não, vou cobrar o dobro porque eu só cobrei aquilo de você porque eu queria te pegar aqui. Não, e é muito louco, porque e no final fica esse jogo de medo mesmo, né? Porque a gente fala assim, puxa, eu brinco que às vezes a gente opera como departamento de compras dos clientes. Sim. Porque quando chega um caso novo, de novo, cliente novo, caso novo, logo bonito. O primeiro raciocínio é qual que é o mínimo que a gente pode cobrar nessa proposta para pegar. Você sabe que lá no escritório a gente tem uma estrutura de precificação
padronizada, porque sou eu quem faço todas as propostas de honorários do escritório. E assim, Bia, você faz sozinha? Não, eu faço com a equipe. Eu faço com a equipe, com o sócio que atendeu. Às vezes eu tenho troca com o cliente. Porque muitas vezes o que acontece, Bruno? A equipe fez uma reunião com um cliente. Normalmente não, sempre um sócio fez alguma reunião com o cliente e levou a equipe que, de acordo com a reunião lá, o call preliminar, pareceu ser a equipe adequada para atender. E aí eles fazem a reunião, eles saem da reunião e eles vêm para minha sala. Bia, ou me ligam, enfim. Bia, precisamos fazer uma proposta de honorários. Aí eles me falam, mais ou menos, me contam um breve resumo da reunião e falam mais ou menos a estrutura da proposta de honorários para eu entender como que a gente pode fazer a precificação desse serviço. E muitas vezes, assim, inúmeras vezes, eu faço milhares de perguntas que eles não fizeram para o cliente. Perfeito. Então, assim, tá bom, mas e se acontecer isso? Mas e... Vocês olharam para esse prisma? Mas e aqui? Mas ele quer assim? Mas será que a gente não pode perguntar se não faria sentido dessa outra forma? Aí, eles olham para mim assim, não, tá bom, peraí, eu vou falar com ele. Aí, às vezes eu falo, não, deixa que eu marco e eu converso. Claro. E aí eu converso com o cliente e falo, olha, você já teve a reunião com o pessoal da equipe e tal, agora eu queria entender para estruturar a sua proposta de honorários, queria entender o que você acha disso. Faço perguntas, obviamente direcionando o que eu preciso saber para fazer a estrutura da proposta. Perfeito. Porque uma outra coisa que você falou também não dê muitas opções, porque o cliente às vezes fica... Yes! Então, Posso contar uma história rápida? Claro. Que eu tô amando contar? Claro. Não é minha. Eu vi essa história e achei tão boa. É sensacional, é do sapato. Então tinha um vendedor, desculpa a indelicadeza, Imagina. mas só pra concluir, que essa eu acho que você vai gostar. Era um vendedor de sapato, era o melhor vendedor de sapato da loja, e foram perguntar pra ele qual que era o grande segredo dele. Aí ele falou o seguinte, eu não lembro se eu contei já aqui no Vendendo Valor, mas a história é sensacional. Ele falava, 2, not 3. E o que ele queria dizer com isso é o seguinte, então você entrou na minha loja, mas ok, eu tô procurando um sapato assim, assado. Ele te dava 2 opções. Só, puxa, até gostei, mas queria ver uma terceira. Ele falou, qual que a gente vai tirar? Para pegar uma similar. Para você sempre só ter 2 opções. Olha, que fantástico. Porque já fizeram esse teste com várias coisas, né? Fizeram com tasting em supermercado. Geleia. Se eu te dou 10 opções de geleia, o que acontece? Versus 3. Então eles fizeram um teste AB. Então eu vou te dar 10 opções de sabor de geleia. Então mais pessoas, quando tinham 10 sabores, provavam geleia, só que menos pessoas compravam geleia do que quando eu só tinha 3 opções. Porque você sempre fica com fear of missing out. Você sempre fica olhando. É verdade. E você confunde a cabeça no final das contas. Tem razão. Se você vai fazer... E outra, né? Eu acho que a venda ela vai começar a caminhar para um lugar... Eu brinco que é uma venda agnóstica, no sentido de... Óbvio, eu tô querendo ver se tem um match, um fit entre aquele cliente, aquele problema e as minhas fortalezas, obviamente. Mas para eu fazer isso, eu preciso ter uma visão agnóstica. Eu preciso olhar o problema do cliente não envezando para mim, num primeiro momento, para ver se eu sou a pessoa mais adequada. Ou isso vira um referral, né? Fala, puxa, não é comigo, mas eu tenho um parceiro que super legal aqui para te apontar e tal. E quando você vai evoluindo nisso, o nosso trabalho, ele vem muito num lugar, acho que vai vir muito mais num lugar de curadoria e ajudar o cliente a tomar decisões. Sem dúvida. E esse negócio, desculpa a digressão longa, mas esse negócio de abrir o brinco, que é o método coco-bambu, de você abrir o cardápio dessa forma... Você só traz frustração. Você só traz, concorda? Não, concordo plenamente. Por isso que eu faço essa conversa com ele, para entender qual, dentro de várias possibilidades, porque a gente sabe, a cobrança, você pode... o céu é o limite de imaginação e criatividade. Sim. Então, eu precisava entender qual que é o que está pegando. O que está pegando é o problema, considerado estratégico, o que está pegando é o orçamento, o que está pegando ali, para a gente conseguir fazer uma precificação adequada ao trabalho que ele precisa. Então, eu preciso
ter um dimensionamento de horas, eu preciso ter um dimensionamento de equipe, eu preciso ter um dimensionamento de complexidade, ou seja, é alguma coisa que eventualmente eu vou levar mais tempo para entregar, e aí eu vou ter uma relação aqui mais duradoura com esse cliente, e aí se eu cobrar dele um FII por mês de acompanhamento desse caso, vai ser um negócio que vai doer nele, porque vai ser muito tempo de cobrança. Então, você precisa entender essa realidade. Precisa entender que faz parte do seu trabalho também ser mais eficiente, mais produtivo, para você entregar no menor tempo possível aquilo que o seu cliente está te contratando. E você tem uma questão de percepção, né? Eu sempre uso como exemplo o mercado de luxo, né? Sim. Não é uma conta de essa bolsa ou esse relógio me custa tanto para fabricar. Total. E eu vou te vender com uma margem de tanto e é isso. Sim. Não, é um jogo de percepção. Tanto que essas marcas de luxo, elas não vendem no Mercado Livre. Sim. E eu acho, Bruno, que nesse momento a transparência é a melhor solução. A transparência de você com o seu cliente. O cliente, às vezes, vem te procurar porque ele sabe que você tem uma solução única para aquilo. Pela expertise ou pelo seu network, enfim, alguma coisa você o tal da sua fortaleza, o seu diferencial, e aquilo para ele é que tá pesando e ele vai te contratar. Só que você precisa ter essa transparência com o cliente, falar, olha, nesse caso aqui, é um caso que... Porque, assim, muitas vezes os advogados escutam, mas isso aqui é tão simples. Isso aqui, nossa, mas isso aqui é super tranquilo de fazer, tem que cobrar pouco. É simples, mas e a assinatura? Quanto custa? Já ouviu aquela história do parecer? Que tá bom, então tá bom. Tira, rasga o parecer, entrega e fala, tá feito, né? Olha, então... Não, e risco, e responsabilidade, e quanto que você se preparou para ter aquilo. Quando você faz um negócio com um cliente, tá muito em jogo. Isso que talvez não tem... O mercado como um todo não tem essa percepção. Quando você quando você está representando um cliente, tem muito em jogo da sua história, do seu repertório, e isso, inclusive, do ponto de vista do mercado. Então, assim, se você comete um erro crasso quando você está atuando para um cliente, esquece. Seu nome foi por água abaixo, sua reputação, a sua marca, você está levando não só o seu, como de todos que dependem daquele lugar onde você está. E você tem um novo cliente. Eu mandei até um print para alguns clientes que eu vi no LinkedIn outro dia, um cara que estudou comigo no colégio, CEO de uma indústria. Era tipo aqueles posts Reclame Aqui, para escritório de advocacia. O cara metendo a boca ali, falando mal do escritório, marcou o escritório. Então, você vê também um novo comportamento de um cliente muito mais intolerante. Muito mais. Né? Então, por mais que tenha o custo de troca, como o cliente está sobreofertado, eu sempre falo duas coisas. Eu falo, primeiro, cara, o cliente não é obrigado a te contratar. Né? O cliente não acorda de manhã falando, meu, que tesão, vou contratar. Nós estamos lidando com problemas né? Então, primeiro ponto. O segundo, que eu acho que casa muito com a fala que eu tive junto com vocês lá, é que eu acho que essa visão de diferenciais competitivos ela é muito deturpada, porque no final ela é uma visão muito egocêntica. Sim. Então, eu viro falar, não, o que é meu diferencial, os meus diferenciais competitivos, e aí cai naquele discurso que eu brinquei com vocês. Porque no final do dia, e é algo que eu vou repetir aqui sempre, né, no Vendendo Valor, que é sempre aos olhos do cliente. Então, eu começo só por meio dessas conversas e dessa transparência, eu vou começando a enxergar o que o cliente está valorizando. E quando você começa a perceber, aí você fala, não, mas cada cliente é único, não. Mas você começa a perceber uma linha mestra. Sim. Né? Que os clientes, você fala assim, puxa, tem alguma coisa que está acontecendo aqui que eu estou fazendo bem e que os clientes estão curtindo, mas eu preciso colocar o dedo nisso, porque senão eu não consigo replicar. É isso. Então fica só a Bia. E aí você começa a criar essas armadilhas dos feudos, você começa a criar essa armadilha, mas é personalismo. Lógico, são relações humanas. Só que se você... É minha birra com o discurso da presença do sócio. Sim. Eu tenho uma birra com esse discurso. Óbvio que em casos complexos, situações complexas, o cliente quer acessar a Bia, quer acessar o Augusto, eu não estou falando isso. Só que se você enaltece, você fala que seu único diferencial competitivo é a presença do sócio, da sócia, e teu time? Não, e aí que eu acho que... Nossa, Bruno, você falou uma coisa que pra mim, assim, é algo que pra mim é muito importante. Empoderar o time. Total! Assim, eu tenho uma visão para
o interno muito grande, né? Até na minha posição eu tenho que fazer sempre a ponderação do meu eu falo dos meus clientes internos. Opa! Eu chamo eles de meus clientes internos, dos meus clientes externos. Eu tenho uma controladoria jurídica muito estruturada no escritório para atender os clientes internos nas demandas do dia a dia. Então, assim, protocolo, tem um setor que faz protocolo. Eu tenho, diligência, tem um setor dentro do escritório que faz diligência. Então, eles são, os demandantes desse meu setor são os meus clientes internos, que é a minha equipe técnica que demanda da controladora jurídica todo esse trabalho, né? Normalmente, em alguns escritórios, você tem os estagiários das equipes que fazem isso. Sim. Lá no escritório não funciona dessa forma. Eu tenho advogados dentro da controladoria jurídica que fazem todo esse trabalho de acompanhamento e mandam um relatório interno para os advogados, fazem os protocolos, mandam um relatório, enfim, toda essa parte eles que atendem. Sim. Então, assim, eu já tenho ali uma sensação do que o cliente pode estar sentindo de problema. Porque se alguém me reporta algum problema na atuação da controladoria do atendimento interno, já falo, poxa, pera lá. Vai respingar. Talvez isso respingue para fora, né? Talvez não, é uma cadeia, né? Claro. Então, assim, vai respingar para fora. E eles já têm muito essa noção, né? De cadeia, de trabalho, de necessidade de colaboração e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito importante para você começar a ter uma sensação do que está acontecendo. E aí, tô falando mais do dia a dia mesmo, sim, né? sim, Porque às vezes não chega o e-mail do cliente com a informação da publicação, e isso hoje é crime. Não dá para você cometer esses mesmos erros, de você não informar o cliente sobre algo que está acontecendo no caso dele que é interessante e relevante. Mas, para além disso, é você empoderar a equipe também. Mostrar para a equipe que ela está ali, porque a gente enxerga valor nessa equipe, mostrar para a equipe, compartilhar com a equipe quem é o cliente, como esse cliente deseja que isso seja entregue, o porquê que é tão importante a gente prestar atenção naquele resultado, o que está envolvendo naquela relação com aquele cliente, para a equipe também ter noção de que, poxa, às vezes o cliente pede um relatório. Parece um relatório muito simples da gente entregar, mas se ele está pedindo aquele relatório, tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa por trás. E aquele relatório pode parecer simples para a gente executar, mas para ele não é. E para que ele quer o relatório? E para que ele quer o relatório? Então, assim, aí alguém não entrega o relatório. Mas é tão simples, faço amanhã. Cara, não. É nas coisas simples que você vê os detalhes. Se o cliente está querendo aquele relatório, ele está querendo um relatório por algum motivo, você vai entregar no prazo que ele está falando que ele precisa daquele relatório. E mais do que isso, você vai ligar e falar, olha, o relatório está aqui. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar além desse relatório? Você precisa... É um relatório... é simples, mas eu posso apresentá-lo em alguma reunião. Esse é o seu pós-venda. Esse é o seu... reconquistar a cada ação o seu cliente. E é nas pequenas oportunidades que às vezes a equipe perde então nas pequenas situações que a equipe perde a oportunidade de ter essa relação. E eu lá no escritório falo o tempo inteiro, gente, é um relatório? Liga para o cliente, fala, olha, tô aqui te mandando um relatório. Não é o sócio que vai ligar e mandar o relatório. Você acha que o cliente acha que foi o sócio que fez o relatório? Só que para ele é importante, às vezes mais importante do que uma decisão com um alinhamento estratégico complexo, que ele só vai ver o resultado daqui a 2 semanas. Mas isso exige volta, né? Aí a gente está passando por várias coisas. Acho que a gente está passando por cultura, a gente está passando também, de certa forma, por processo. Sim. Então... Eu sempre falo, gente, não é do dia pra noite. Não. Então, quando me contratam, né, eu já alinho todas as expectativas. Falo, gente, tem cliente meu que tem insight de curto prazo e já consegue implementar? Lógico que a minha vontade é essa. Agora, prometer pra vocês que vai ser... E é um negócio, eu tô indo pro Rio amanhã, que vou liderar um treinamento. A gente tinha feito um projeto, começou ano passado, e a gente fez um call de alinhamento. A gente estava falando muito sobre a continuidade do projeto nesse ano e como a gente precisa desses momentos, porque é isso, porque a rotina engole. Sim.
você volta para a zona de conforto, é muito fácil você escorregar e você não tá atento, né? Você Sem não dúvida. trazer, eu acho que a gente vive, até o CEO de um grande escritório até me escreveu, porque acho que num dos episódios da primeira temporada eu estava falando sobre gestão de tempo e tal, que eu dou aula disso, e eu falo muito sobre o estado de atenção fragmentada. A gente vive num estado de atenção fragmentada. A brincadeira que eu te fiz, você falou, puxa, eu não tenho relógio e tal. Não. Meu relógio agora virou um crime, né? Porque você tá conversando com a pessoa, o meu não tá tudo desligado, mas a pessoa fica olhando. E é assim, não tem como você fazer. Apita. Apita, natural, e tudo vai te puxando. é E tudo vai te automático. puxando. Então, esse estado de atenção fragmentada no ambiente que a gente tá vivendo, ele mata. Porque no final do dia, eu sempre brinco com eles, né? Eu tô dando treinamento lá. Puxa, 3 horas de treinamento. Sempre me falam, né? Porra, 3 horas de treinamento. Eu falo, 3 horas vai passar voando. Só que eu preciso estar ali. Não dá pra minha cabeça estar em qualquer outro lugar. Não. Até porque eu tô lidando, eu sempre falo, né? Com um público muito qualificado, academicamente falando, muito cético. Sim. Né? Que até uma outra pergunta que eu queria te fazer, já emendando, né? Com o tema venda. Então, não é todo mundo que está on board pra gente tratar sobre aquele tema. Eu acho que mesmo quando a gente trabalha a experiência do cliente com a turma, assim, eu já treinei o back-office inteiro de um escritório, porque é isso, eu falo, gente, todo mundo é responsável por essa cadeia de experiência, porque o cliente não vai se dividir e falar assim, foi o Dalpozo. Mas existe maturidade para também assimilar essas coisas. Por isso que você precisa trabalhar isso de uma forma mais estruturada ao longo da carreira. Lógico. Se você espera muito tempo para trabalhar isso, eu acho que você vai criando essa desconexão dessa turma, do time. Eu só estou fazendo um relatório. Sim. Você tem que plantar semente. E aí você vai ter que regar. Primeiro você tem que arar o terreno. Total. Aí você tem que plantar semente. Aí você tem que regar. Aí você tem que cuidar. Enfim. Tem então, uma isso repetição. começa lá. Não, tem total. E você tem que começar isso do primeiro momento. Você tem que começar disso do onboard no seu escritório. Mas não tem onboarding, Bia. Onboarding sou eu, né? Onboarding total. Então, assim, você tem que. Na verdade, você tem que começar isso no momento em que você tá. No momento da contratação. Então, você está lá no processo de contratação. Se você não tem um processo de contratação estruturado, você vai contratar a pessoa errada. Aí, se você não tem um onboard, você vai colocar a pessoa numa outra linha dentro do engajamento dentro do escritório. E aí, se você não tem um acompanhamento disso muito próximo, você esquece. Perdeu. É por isso que é difícil manter cultura. É muito difícil. Mas, assim... eu acho que o principal desafio dos escritórios se manter na cultura, mas mais do que esse desafio de se manter na cultura, o tal que a gente estava brincando de mudar de opinião. Às vezes a gente muda de opinião. Então, às vezes a gente muda, e eu acho que um paradigma foi a pandemia. A pandemia mudou a opinião do mercado, mudou a opinião... Em que sentido? Veio a pandemia. Escritório de advocacia, era impensável você trabalhar em home office. Perfeito. Não existia essa possibilidade. Não está trabalhando. Tá fazendo... assim, não existia. Você tinha que estar lá presente 100% do tempo. E era assim, das 6 da manhã a... Deus sabe quando. Então, era um negócio que, assim, não existia vida compatível com o trabalho dentro do escritório de advocacia. Perfeito. Veio a pandemia. A gente ressignificou um monte de coisa. E eu acho que uma das coisas da pandemia foi transformar o mercado como um todo no sentido da atratividade, do que você pensa como atratividade de local de trabalho. Tá bom. Então, eu não estou dizendo aqui que acabou a pandemia e vai todo mundo fazer home office para sempre ou que vai ser híbrido para sempre. Não é isso. Mas mudou a forma do relacionamento do ser humano com o trabalho. O ser humano entendeu que o trabalho, ele faz parte, enfim, claro, uma boa parte da sociedade. Sim. Só que ele também ressignificou a relação dele com o trabalho. Eu quero trabalhar num lugar que faz sentido para mim. Eu quero trabalhar num lugar em que eu tenha um diferencial. Eu possa entregar alguma coisa a mais. Eu acho que as pessoas hoje não estão num emprego. Eles estão num trabalho. As pessoas estão procurando um trabalho e não mais um emprego.
dentro do nosso mercado, tá? Que é um mercado que já é um mercado privilegiado nesse sentido, diríamos assim. São Paulo, mercado jurídico, enfim, já é um mercado privilegiado nesse sentido. Então, as pessoas estão hoje tentando... Você já tem feito algum recrutamento nesses tempos? Não? Passou por algum... Não, fiz ano passado. Assim, basicamente, você é entrevistado no recrutamento. Mudou muito, né? Mudou muito. O que tem? Como que é o funcionamento do escritório? Eu queria visitar as dependências do escritório para saber se eu me adequo. Eu queria entender como que é a forma de encarar do escritório desse propósito. Você é entrevistado. Eu não estou falando de 1 ou 2 ou 3 candidatos, não. Então, da mesma forma que a gente pensa, se eu vou vender para o meu cliente... Se eu vou vender para o meu cliente, eu preciso estar atento às mudanças do mercado, às tendências do mercado, às necessidades do cliente. Se você não pensa isso também em relação às pessoas que você está contratando, o novo mercado que está se formando, você vai ficar para trás. Porque também esses caras são os seus futuros clientes lá para frente. Então, você precisa estar aberto a conhecer novas perspectivas, entender... essas mudanças e esses sinais, que eles às vezes são sutis, eles não são... porque aí a gente fala, não, mas se quiser vem, se não quiser não vem. Não é bem assim. Não é bem assim. Se você tem uma amostragem ali que te mostra que talvez você precise flexibilizar algumas coisas. E aí eu não tô falando apenas se é híbrido, se não é híbrido, isso são coisas pequenas. Mas da forma como você vai enxergar o trabalho. Então, assim, as entregas. Antes você falava, nossa, o cara tá aqui das 6 vai embora meia-noite. O cara trabalha muito. Nossa, esse cara merece ser recompensado. Ele tem um trabalho incrível. Hoje, às vezes, você não vê a pessoa, assim, a pessoa tem um trabalho híbrido. Então, você às vezes nem encontra tanto com a pessoa. Só que o cliente te liga toda hora elogiando a pessoa. Fala, nossa, o cara ponta firme. Eu ligo pra ele, né? ele me responde. Eu ligo pra ele me entrega o que eu preciso no meu prazo. Nossa, adoro fazer reunião, porque ele tem um olhar diferenciado. Se esse cara chega pra você e fala assim, eu quero trabalhar na minha casa, eu não quero trabalhar no escritório, o que você vai fazer? Eu acho, eu tenho uma visão muito particular e eu não tô falando que eu tô certo. Eu acho que eu gosto muito do caminho do meio. Né? Minha esposa sempre me escuta falando sobre isso, assim. Eu acho que é uma composição mesmo. Eu acho que isso é algo que a gente falou na primeira temporada bastante. Eu acho que o presencial é diferente. Sem dúvida. Então eu acho que a gente tem que ser mais intencional. Então o que eu venho falando dos meus clientes é opinião. Não, eu acho que eu concordo, tá? Não tô falando que é dado, né? Eu acho que a gente vai ter que ser mais intencional nos momentos presenciais. Né, e saber da relevância deles para a construção de relacionamento, para a construção de confiança, né? Eu vou liderar final do mês agora, um projeto só focado em cross-selling, venda cruzada e tal. Todo mundo fala sobre o cross-selling, mas um dos motivos que o cross-selling não acontece é a falta de confiança. Sem dúvida. Eu não confio que você vai cuidar desse caso menor, desse pedido menor do principal cliente da minha carteira. Eu não te conheço. Se você pega escritórios maiores... Sem dúvida. Né? Às vezes é confiança técnica. Sem dúvida. Então, você pisou no tomate, não respondeu aquele cliente. Aquela vez que eu te passei aquele negócio, eu crio um ranço de você e aí eu não quero mais passar para você. E aí não tem mágica, né? Se você pensa no movimento lateral de um sócio e de uma sócia entrando no escritório, não conhece ninguém. Se essa pessoa está 100% remota, não tem... Assim, santo que faça milagre. Concordo 100%. Assim, inclusive, eu acho... No escritório, a gente fez um movimento de ir para um escritório onde caibam todos os advogados, estagiários, administrativo, todo o staff junto. Porque isso a gente estava sentindo muita falta, de ter um momento de todo mundo se conectar, de troca, enfim, eu sentei no final do ano passado, eu falei, eu vou fechar a agenda institucional desse ano. Todos os encontros institucionais, a gente tem de todos os tipos, a gente tem academia de liderança, a gente tem a parte de
técnica mesmo, de estudo de caso, Claro. e como entender as perspectivas daquela questão num resultado diferente para o nosso cliente. A gente tem o Dona Dalpozo, que é só o encontro de mulheres, que legal. todas as mulheres do escritório, muito inspirado no Será Seracil. Porque eu falei, cara, se a gente tá tentando, de alguma forma, ser a diferença da liderança feminina para fora, eu também vou fazer isso para dentro. Sensacional. E aí eu criei esse Dona Dalpozo. Então, assim, a gente tem várias iniciativas para incentivar esse encontro. É isso, essa presença intencional. Só que o mercado hoje exige que a gente seja mais criativo nessa forma de Mas relação. aí é o caminho do meio, eu acho. É isso que eu acho. Eu acho que é uma composição. Com certeza. Porque eu acho que também esse lugar, né? A gente, de novo, né, se fala muito sobre isso, várias gerações presentes. E no cliente você está coberta de razão, né? A gente tem um cliente que opera de uma forma... Eu sempre falo, né? As nossas preferências, que não é uma frase minha, do Carl Sagan, não determinam o que é a verdade. Sim. E eu acho que esse lugar de teste, né, essa cultura de experimentação é um lugar que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, puxa, eu acho que às vezes a gente cai no que tem um livro que chama O Andar do Bêbado, né? Ele fala sobre a armadilha dos pequenos números, alguma coisa assim. É quando acontece uma vez e você assume aquilo no todo, entendeu? Sim. Você não lida com o pensamento mais estatístico de falar assim, cara, é um espaço amostral muito pequeno tomar isso como verdade. Mas eu acho que você falou, né? Puxa, eu começo a ver vários pequenos sinais, aí no acúmulo desses sinais tem uma massa crítica que me faz, puxa, deixou... Então eu sempre falo pra eles, gente, assim, e principalmente porque a gente tá lidando com relações humanas, e aí eu vou puxar esse gancho. Porque tem vários clientes que eu falo, gente, sai da frente do computador e vai visitar o cliente. Sim. Sem dúvida. Não, mas você é old school, você é um baita de um dinossauro, nananã. Não, eu não tô... Eu faço reunião de prospecção via videoconferência, que aliás o pessoal erra, porque não trata com o mesmo rigor que trata uma reunião presencial. Sim. Então tem as barbaridades assim de sempre. Não tem uma justificativa hoje em dia. Sim. Você tá com câmera ruim. Não é um negócio que é investimento. Hoje melhoraram tanto as webcams, você tem umas, né, super boas que não vão custar uma fortuna. Sim. Tá ali minimamente com setup bom, enfim. E tudo isso vai causando, né, um impacto na experiência. Sem dúvida. Não precisa ter o setup. Eu tenho um setup lá porque eu dou aula. Então eu montei um setup ali profissional, mas não precisa ter aquilo. Acho que você tem mas minimamente uma câmera, um microfone que funcione algumas coisas básicas, assim, mas eu falo, mas isso... Um fundo adequado. Isso não substitui você pensar. E aí que eu acho que entra também um grande problema, que é um binarismo. Tudo que eu vejo no mercado jurídico acaba sendo binário, no seguinte sentido, ou é tudo ou é nada. Então, eles viram para mim e falam assim, não, mas você está dizendo então que eu tenho que fazer isso para todos os clientes? Eu falei, não. Você tem que ter uma estratégia clara de segmentação e priorização. Você tem que ter um padrão mínimo de qualidade. Isso é inegociável. Você fala assim, puxa, não dá para aqui sair um negócio aqui do nosso escritório que não tem esse... Agora, esse extra mile, esse tanque reserva, ele não pode ser para qualquer tipo de situação. Porque vai ter cliente que realmente só vai passar. E aí, volta aquilo que a gente estava falando de você saber fazer uma boa análise de contexto. Sim. Se você não faz uma boa análise de contexto, puxa, é perfil de cliente que encaixa com a gente? E aí vão ser vários fatores que você vai considerar nesse negócio. E isso faz parte do que você falou de sair do dia a dia. Sim. Né? Faz parte de você ter um momento de refletir sobre isso, efetivamente. Total. Olha, a gente só vai hoje aqui discorrer sobre esse caso aqui que aconteceu. Olha, aconteceu essa situação. Sim. Fazer um case study mesmo. A gente ajuda dessa forma. A entrega foi assim. O que a gente podia ter feito diferente aqui? Sensacional. E tudo isso que a gente está falando veio por conta da cultura, né? Que a gente falou sobre ter uma cultura forte. E a possibilidade da gente... A dificuldade da gente, quando muda uma cultura, seja por externalidades ou por internalidades, a gente ter que... redoutrinar toda a sua equipe para aquela nova cultura ou para aquela nova forma de pensar. É uma mudança de hábito. Uma mudança de hábito. Eu tô com essa tese. Total. Eu tô trazendo elementos de mudança de hábito para meus treinamentos. Porque o que eu percebo, né? E a duras penas. Primeiro que assim, eu tenho um viés muito pragmático. Eu acho que quando a gente trabalha treinamento, meu projeto de consultoria é tudo voltado para acontecer alguma coisa. Sim. Né, uma mudança de hábito, eu sei que não é do dia para a noite, tal. Só que se você não pensa, eu sempre falo, né, o hábito existente, ele é
avenida, aquela rodovia assim, pavimentadinha, entendeu? Ela tá ali, você não precisa nem pensar, que nem escovar dente, você vai no piloto automático. O novo hábito é uma estrada esburacada. Ela é mais custosa, você tem um gasto energético maior, ela vai te puxar. Então, o seu corpo, naturalmente, vai ficar te puxando para aquele hábito o teu antigo. cognitivo para aquela... Ele fala, cara, para com isso aqui, vem aqui, porque a não ser... E é engraçado, né? A não ser que aconteça algo tão contundente que te fala, não, esse processo que você está falando, ele exige troca. Eu falei... Né, eu estava falando no começo do ano assim, sobre os pilares, né, de consciência, consistência e paciência. Então você precisa ter consciência da sua estratégia, tipo, para onde eu estou indo, e saber mudar a rota se os dados te mostrarem uma nova realidade, saber se adaptar e acompanhar aquilo. Né? Não adianta setar a meta em janeiro e só olhar ela em dezembro. Sim. Então você tem que viver ela, e decisões mais conscientes. Eu sempre falo, é muito difícil eu em venda falar em relacionamento cliente, falar que tem algo que é 100% certo ou 100% errado. É consciência na sua tomada de decisão. Sim. Puxa, estou agindo e a minha expectativa é essa, eu vou medir assim, eu vou medir assado, em quanto tempo eu revisitar essa decisão. Consistência, porque volta aos juros compostos, né? Isso vai acumulando no tempo. Sim. Então, todo esse trabalho de formiguinha que você vem fazendo com os eventos institucionais, né? E sempre linkando com essa linha mestra, que eu acho importante, né? As pessoas têm que conectar as coisas, né? Sim. Elas têm que entender o porquê. Não, a gente não está aqui só por causa disso. A gente está por causa disso porque isso conversa com isso. E esse para é super importante. Sim. E aí entra a paciência, que você vai falar assim, cara, eu não vou fazer um change management, eu não vou fazer um negócio transformador do jeito que a gente está. E eu vou errar. E a gente vai errar junto. Sim. E a gente vai aprender junto. E a gente vai, né? Puxa, uma coisa que eu fiz num escritório funcionou super bem. Sim. Aí em outro escritório eu fui lá e não funcionou tão Sim. bem. Puxa, por que não funcionou tão bem? Ah, Sim. foi por causa disso. Então, puxa, na próxima vamos ver se a gente... Nossa, eu acho que, assim, a tentativa e o erro, ela tem que ser, a gente tem que fazer as pazes de que as coisas são de tentativa e erro. Pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente traça uma linha e aí fala assim, não, aquela pessoa, o teimoso que não larga a mão e aí vai pro buraco porque só quer seguir aquela linha mestra que ele traçou na cabeça dele e acha que aquilo é a única verdade absoluta que existe. E de tudo isso que você tá falando, o mais difícil dentro de um escritório que você tem vários interesses ali diferentes é você traçar uma linha de estratégia que seja uma linha de estratégia que todos estejam confortáveis. Eu acho que isso e aí isso vem... A gente está falando sobre cultura, a gente está falando sobre transformação de mercado, a gente está falando sobre mudanças pessoais, porque querendo ou não, nós somos prestadores de serviço, nós somos um escritório de advocacia, que nós temos ali uma pessoa jurídica, interesse próprio, mas também tem os sócios ali, os acionistas envolvidos, que têm os seus próprios interesses. Talvez Sim. em momentos de vidas diferentes, em situações financeiras diferentes, com comprometimentos financeiros diferentes. Então, você precisa alinhar os interesses da sua pessoa jurídica, né, do seu escritório, aos interesses dos seus sócios, aos interesses da equipe, com os interesses do cliente, e tudo isso fazer uma dança perfeita. E além de tudo, depois de tudo isso alinhado, você precisa ao longo do caminho renovar essa escolha e esse alinhamento que foi feito, porque são muitas as intersecções de desafios novos que você vai ter ao longo do caminho. E são atrativos. Então, às vezes, tem uma situação que vai aparecer que vai te distanciar daquela linha que você colocou. Então, talvez naquele momento você tenha que repensar. Ah, eu devo abrir mão, não devo abrir mão? E aí, às vezes, um vai querer abrir mão, o outro não. E aí, vocês têm que se reorganizar de novo. E é por isso que eu falo que é um grande paquiderme andando, né? Que você vai andar e vai parar, vai beber uma água, daí para, daí espera o filhotinho chegar. E aí, vai de novo. Chega manada, vai de novo. Então... Mas você sabe que tem uma frase que eu até coloquei no meu segundo livro, do Bill Ury, que para mim é uma das maiores referências em negociação, que me marcou tanto no último livro dele, que ele fala choose to stop and stop to choose. É você criar aquele
né, o Viktor Frankl fala isso, né? Entre o estímulo e a reação tem um espaço. Sim. E é nesse espaço que você toma a tua decisão, entendeu? Então, acho que muitas vezes a gente só reage. Sem dúvida. E se a gente não faz verdade. essa pausa para falar assim, puxa, eu quero isso. É um caminho que faz sentido. Puxa, viemos até aqui, o que a gente aprendeu com isso? Eu acho que, né, a gente, toda empresa pequena em percentual é fácil você crescer em vários dígitos, né, quando você é pequeno e tal, e as tomadas de decisão são mais rápidas, né, porque... E depois que você tem a dor do crescimento, Depois você né? tem a dor do crescimento, que você vai ter que compor por mais gente e tal, e como é que é isso? Então, eu olhando para trás, eu fiz no começo desse ano, e eu particularmente gosto desses marcos, né, de viradas de ano, apesar de... Sim, né, adoro né, também. eu acho que eles são importantes minimamente para você parar e você fala, Refletir. puxa, meu, como é que foi... Né, como é que foi esse ano, o que deu certo, o que deu errado, né, quais foram os grandes projetos, quais foram os grandes insights, por que eu estou fazendo isso? Então, assim, lógico, acho que todo mundo pode ter ambição, a gente também não precisa demonizar a ambição, né, Não, financeira, lógico que não. profissional, eu não acho que tem nada de errado nisso, mas eu acho que quando você desvincula, por isso que eu brinquei no negócio do Augusto, né, falando que eu amava o direito público, foi Augusto, eu tive na faculdade, eu não sei se amor é como eu descreveria, mas brincadeiras à parte, eu acho que quando você começa, esse podcast, por exemplo, puxa, Bia, assim, a quantidade de mensagens que a gente recebeu, sabe? Muito legais. Lógico. Muito legais. E assim, e dos convidados e convidadas falando pra gente, das mensagens que eles e elas receberam também, de pessoas X que eles não conheciam, falando, puxa, eu ouvi. Então, é engraçado, né? E você começa a ter um impacto, né, as pessoas meio que te conhecem, assim, Sim. fica muito... E é muito legal, no final do dia, você conectar com esse propósito Sem disso tudo que a dúvida. gente está fazendo. Então, eu acho que toda vez... Eu já falei isso, mas toda vez que a gente recebe algum feedback desse, de alguma iniciativa nossa, né? SPM, pessoal que fez aula comigo, que a gente puxa troca, às vezes encontro, dia que foi almoçar com um... eu falo, gente, a gente tem que lembrar disso, porque senão fica muito árido. Sem Quando você está dúvida. olhando só planilha, quando você está olhando só número, e pode parecer uma conversa de autoajuda barata, mas quando você só está fazendo isso, você vai ter muita dificuldade com essa conexão do que a gente está falando. Vai ficar muito duro, porque empreender é difícil demais. É uma pancadaria, assim. Então, essa questão das iniciativas, né? Eu falo, gente, assim, eu me empolgo. E eu sei que às vezes a gente se apaixona por elas, tal. Mas eu acho que elas... É aquele negócio, às vezes, né? É que nem aquele... Tem um conceito que eu juro que eu preciso pesquisar o nome desse negócio. É um conceito matemático. Quando você tem um problema muito complexo, e alguém que puder me mandar isso por LinkedIn... depois eu preciso pesquisar isso com calma, mas eu ouvi isso uma vez e eu esqueci o nome. É um conceito matemático. Quando você tem um problema muito complexo, a melhor forma de resolver ele é começar resolvendo. Porque ao começar resolvendo, te abrem novas possibilidades e você vai... Parece óbvio, né? Mas é muito louco, porque senão você fica meio na paralisia da análise e você não... E aí, ao tentar resolver, eu brinco que nem sudoku, né? Eu amo sudoku. Aí eu faço com meu filho sudoku. Sudoku é isso, você tem que começar a resolver, aí abre uma janelinha aqui, aí você cria hipóteses para outra, tal, e você vai... Você falou muito da quantidade de dados. Sim. Aí o advogado que nunca lida com dado fala assim, não, então eu quero saber de todos os dados. Tudo. Então, mas... E sempre o problema tá no que a gente não sabe, né? E isso é uma histeria também de que, o problema tá aqui que a gente não sabe sobre isso. O problema tá ali porque a gente não sabe sobre isso. Então, sempre o problema tá onde a gente não sabe. E às vezes o problema tá onde a gente sabe, só que a gente não quer encarar. Opa! Pra resolver. Então, a gente fica colocando... criando, na verdade, desculpas verdadeiras. Eu escutei esse termo no último Café com a CEO, que eu achei incrível. A gente fica criando desculpas verdadeiras, que elas são verdadeiras, mas são questões verdadeiras, mas elas se tornam desculpas pra gente não fazer aquilo que a gente precisa fazer, que a gente sabe que a gente precisa fazer. E que é muito simples a solução. Então, a gente fica buscando em planilhas, em dados, informações, pra tentar encontrar uma fórmula mágica da solução daquele problema, quando muitas vezes nem vem dali. Mas será que a gente também, na linha do estoicismo, a gente não sofre, por vezes, mais na imaginação do que na realidade? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que a gente tem que... É o tal do que você sempre está falando, da linha do equilíbrio. Então, a gente precisa ter dados que nos garantam o suficiente, que a gente tem informações ali, que a gente possa direcionar as nossas ações para aquilo que a gente já conhece, que a gente já sabe. Assim, é um mercado, o meu mercado, que é um mercado de direito público, de direito e infraestrutura, diríamos assim,
é um mercado que a gente sabe quais são os segmentos que estão precisando de ajuda, de olhar estratégico. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. E aí, falar sobre isso significa você fazer um artigo sobre aquele determinado assunto. Um artigo que seja um artigo realmente jornalístico. Eu não estou falando aqui de juridiquês, eu não estou falando sobre, nossa, precisamos fazer uma lei XYZ que defina isso do ponto de vista jurídico. Estou falando sobre uma questão que o cliente possa efetivamente ser tocado sobre aquela necessidade da realidade da sociedade que a gente está vivendo, e falar, poxa, mas eu tenho aqui uma solução que talvez eu possa entregar para essa sociedade. E aí você faz um grande casamento de interesses, interesses legítimos que podem te entregar uma solução de trabalho para um, de trabalho para outro, para a sociedade que seja bacana. Então, eu acho que isso falta um pouco nos nossos mercados, a gente entender um pouco mais do além do jurídico que a gente atua. Mas total. E aí você falou sobre um ponto, né, que é essa conexão entre, por exemplo, marketing e a tua estratégia de desenvolvimento de negócios. Então, óbvio que eu sempre puxo a sardinha pro meu lado. Eu falo, cara, toda estratégia de marketing, ela tem que derivar da tua estratégia de desenvolvimento de negócios, porque senão vira aquele negócio autopromocional, que a gente está muito acostumado a ver, né? Principalmente quando estoura o cano dos rankings aí, Deus me livre, né? Eles que me perdoem. Mas, então, quando você começa a conectar essas duas coisas e aí medir, eu acho que é aí que o jogo começa a ficar interessante, porque tem um jogo muito de feeling, e aí tudo é guiado por feeling, não que feeling não seja importante, mas, vamos ver. A gente teve, ano passado, coisas que não deram certo. Eu fiquei me questionando junto com a equipe, por que isso aqui não deu certo? E a gente fica mal acostumado. Sim. Quando você acerta ali, não sei quantos home runs, né? Você começa a ficar mal acostumado, você acha que toda bola que você vai rebater vai ser home run. Posso te fazer uma pergunta? Toda. O que você acha dos rankings? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu fiz um post... não sei quantos anos faz, assim, bombou, explodiu, assim. Aí as reações foram muito curiosas, já vou te falar o que era o vídeo. Aí eu tive o pessoal de ranking se defendendo, e as agências de marketing também, que vivem dos rankings também se defendendo, e uma galera de marketing de escritório de advocacia me mandando DM. Falando, não posso me indispor com os rankings, mas amei o que você falou. A minha sensação é a seguinte, voltamos à percepção e dados. Eu acho que tá too much. Assim, se você contar sem muito esforço, você vai contar uns 12. Sim. De cabeça, se a gente fizer uma listinha aqui, não precisamos citar, você vai contar uns 12. Então, eu acho que falta muito pouco desse carinho com a medição. Então, puxa, a gente conseguiu captar X leads por causa desse posicionamento nesse ranking. Taranã. O que eu acho, e aí eu vou jogar um pouco de achismo, um pouco do que eu já vi de estatística. Até tendo trabalhado em escritório americano. Eu acho que tem um outro ranking internacional, se você está mirando o mercado gringo, que ele não vai ser fator determinante, mas o cara vai gostar de saber que você tá. Tá. Meio nessa pode jornada ser determinante, mas meio nessa jornada, se você não tiver, se também você não meio tiver, chato. é meio chato. Tá. Então tem uma jornada de percepção. Eu tenho o meu, que eu acho que é o que a gente acabava falando lá, porque o escritório que eu trabalhei, ele opera muito com mercados locais fora dos Estados Unidos, né? Tem 16 escritórios no mundo. Alguns a gente atua como... o escritório atua como escritório estrangeiro. Alguns atua mesmo localmente com local law. Mas muita parceria com escritórios. Sim. E a gente, dentro do nosso processo, vinha muito um negócio de recomendação e vinha também olhar, sobretudo, um desses rankings específicos, a gente olhava, mas não era assim, se for Band 2, não for Band 1, aí não era muito nesse sentido. Era mais, para aquele contexto, como a gente, numa jurisdição que a gente não conhece, acabava sendo meio que um safe harbor, mais ou menos. Então, eu acho que a depender de onde você está olhando, um internacional ou outro pode fazer sentido, pelo menos para você estar lá, mas até aí você pagar 5 mil libras para ter perfil, eu já começo a questionar. Tá. Então, e aí, os outros que me perdoem, eu acho que você tem que perguntar. Você tem que falar para o cliente o seguinte, puxa, eu queria saber, o cliente fechou com você?
faz um questionáriozinho sem encher o saco do cliente, Sim. não para ele preencher, mas no onboarding do cliente, fala assim, puxa, Bia, queria saber, né, por curiosidade, o que levou vocês a fecharem com a gente? Foi isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, em ranking, eu chutaria que aqui Brasil, 99% das pessoas vão dizer que nem olharam. Tá. Eu acho que acaba virando, desculpa que eu desabafo, mas... Não, eu tô perguntando. Eu acho que toma tempo. Eu acho que você enche o saco dos clientes. Não, mas a gente faz lista de referee, a gente faz... Tudo bem, mas quantos escritórios? Você pega uma multinacional, quantos escritórios você acha que estão pedindo? E eu sempre brinco, né? Se você for pedir recomendação para o cliente, pede para ele indicar para outro cliente, que vale muito mais dinheiro. Falta dado. E aí os rankings vão vir com 1 bilhão de dados. Eu já tive essa conversa 300 mil vezes. Eu estou tendo essa conversa desde 2018. Eles acham que eu sou totalmente contra. Gente, caminho do meio. Agora, se o cliente sabe a diferença entre os critérios de avaliação do ranking A, B, C, D, E, F, não sabe. Eu já fui cliente. Sim. Se ele sabe o critério, o rigor técnico, aí você fala, você está atacando. Não, é que é um modelo de business para mim muito louco. Sim. Você, como cliente, olhou se o escritório estava... Isso é uma coisa interessante de se perguntar para o cliente. Você tem toda a razão. Exato. Para de... No guessing. No guessing. Chuta e você vai continuar tomando essas decisões no efeito manada. Você vai reagir no piloto automático. Então, puxa, e de novo, vamos lá, vamos ser pragmáticos. Se você, Bia, me fala, Bruno, a gente mede a origem do lead lá no escritório, né, do cliente, potencial cliente que entra, e puxa, a gente tem um percentual significativo que vem do ranking tal e do ranking tal. Beleza, continua fazendo. Não é isso que... parece que eu tô numa birra e eu tenho alguma agenda... Não, eu super entendendo. Não, eu sei que a galera... que às vezes eu tomo umas peitadas, né? Parece que eu tô numa agenda oculta contra ranking, contra agência de marketing. Não é isso. O que eu odeio é o piloto automático. Sim. Vou fazer porque todo mundo tá fazendo. Sua mãe já disse que você não é todo mundo. Exato. Maravilhoso. Exato. E assim... eu tenho cliente que já divulgou no site que não participa mais de ranking, falou, cara, não... E de novo, eu adoro muito um conceito do Bezos que ele chama de one-way door e two-way door decisions. One-way door decision é aquela decisão que ela é difícil de você, tem baixa reversibilidade. Uma vez feita, é difícil ser tirada da tomada. Two-way door decision, só aquela que você pode ir e voltar. Isso para mim é uma two-way door decision. Tira, vê se seu faturamento cai brutalmente, começa a medir se os clientes estavam tomando, ou durante um ano, mede quantos leads vieram dos rankings, inúmeros rankings que você fica lá fazendo os applications lá e todo mundo deixa por último segundo e faz um negócio. E enche o saco do cliente que está recebendo 1 bilhão de pedidos, Sim. fora as ligações, né? Pô, fala bem de mim aí. E aí toma uma decisão mais embasada. Eu odeio o piloto automático, eu odeio o efeito manada, e eu odeio porque todo mundo faz, eu tô fazendo. Então volta o conselho da mãe. Então você não é todo mundo. Então, e outra, né? Você tem exemplos. Aí tem uma discussão, que eu acho que é uma discussão mais técnica de confidencialidade. Sim. Então você vai abrir dados de arbitragem que em tese você não poderia abrir. Sim. Então, acho que tem uma questão aí nebulosa também. E, de novo, não estou questionando, né, a ética desse pessoal. O pessoal sério está fazendo um trabalho. Agora, para mim tem um conflito de interesse. Assim, nunca que um ranking vai virar para você. Óbvio que as estatísticas do ranking, elas vão ser sempre pró-ranking. Sim. O ranking vai fazer uma estatística que vai matar ele? Não, e eu acho que eu acho que o interessante, a gente já, lá no escritório, essa é uma discussão que já é eterna. E o ranking, é isso, é aquilo, tudo isso que você está ponderando. E eu tinha realmente essa dúvida de saber o que você pensava sobre isso. Mas eu acho que uma coisa que o ranking oferece, que talvez seja o maior diferencial para os escritórios, e eles poucos contratam, eu acho que são as pesquisas, o retorno das pesquisas. E isso eu acho que é uma coisa bacana. Eu nunca contratei, eu tenho vontade de contratar uma vez para ver essa experiência. O quanto de informação, de dados desses tipos que você está falando, eles oferecem. Eu não sei, você já viu uma pesquisa dessa? Gente, é que vai parecer... Mas eu vou só te dar uma sugestão. Quer colher feedback de cliente? Conversa. Conversa com o cliente. Sabe por quê, Bia? Você gera uma oportunidade de troca
num lugar. E, de novo, não faz isso para todo mundo. Você Sim. não vai ter tempo para fazer todo mundo. Agora o pessoal, não... NPS, Net Promoter Score, né? Uma das maiores medidas de satisfação que a gente tem hoje no mundo, de 0 a 10, qual a probabilidade de se recomendar esse produto, serviço para amigo, colega. O pessoal fica comparando NPS, não tem NPS de tanto. Gente, NPS, primeiro que não é auditado. Então, quando que você colheu esse NPS? Você colheu na entrada, quando o cliente está super feliz com você? Você colheu depois de um ano? Você colheu no meio da entrega do projeto? Você colheu pós-entrega do projeto? Ele não é comparável. Então, e outra... quão confiável é um dado de uma pessoa que demorou, e dependendo e as plataformas te dão quanto tempo a pessoa demorou para responder o questionário que você mandou. E às vezes as pessoas demoram 1 minuto para responder esse questionário. Pensei, só coloquei aqui sim. Então, boa. você tem uma falsa percepção que você está lidando com um dado bom. Sim. Quando não necessariamente. Então, sempre que me perguntam sobre feedback, eu falo, cara, tenha conversas. Ah, não, mas não é melhor um outro sócio fazer ou ter uma área específica? Cara, aqui, por mais que eu acho que essa frase tenha os seus não é uma aplicação absoluta, aí o feito é melhor que perfeito. É que nem post. Qual que é o melhor horário para eu postar? A hora que você conseguir, criatura. Né? No LinkedIn ainda dá para você agendar e tal, mas fica um negócio assim, não, eu falo, gente, consistência. Você quer ter um marketing de conteúdo bom? Seja consistente, foque no conteúdo, que o cliente não só compreenda, que ele se sinta compreendido, que ele sinta que aquilo está conversando com ele, tem uma conexão entre as duas estratégias, porque senão você só está enchendo linguiça e de novo volta ao binarismo. Ah, Bruno, então você está dizendo que o LinkedIn vai me fazer converter? Não, cara, é uma jornada de percepção. Hoje você vai ter um cliente que vai entrar no teu LinkedIn, um nativo digital que está subindo na carreira, que vai estar acostumado, porque é assim que ele compra, é assim que ela compra. Ela vai, né? Quantas vezes a gente faz isso? Né? Vou lá, entro no teu LinkedIn, dou uma olhada. Meu pai sempre falava, o ótimo é inimigo do bom. Exato. Porque às vezes você deixa de fazer alguma coisa, deixa tentando de fazer otimizar uma iniciativa, a exaustão. E aí você fica preso naquela perfeição que não existe, porque se você pode sempre melhorar. Então... Bia, eu faço isso desde 2018 full time. Não existe post perfeito. E eu te falo isso assim, eu já tive post que eu falei, nossa, esse insight assim... digno de aplausos. Nada. Grilos, assim. Aí tem vezes que eu falo um negócio em passagem, assim, sabe? Tipo, só que você teve ideia, você fala, meu, beleza. De repente o negócio explode, te manda um monte de comentário, amei. Então, e tem muito esse lugar do óbvio, né? Sim. O que é óbvio pra você. Eu falo que o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio nunca é óbvio. Então, e se você pensa que tem pessoas, né, clientes em diferentes jornadas, e aí se você não tiver essa capacidade, eu não estou dizendo para não ter a sua essência, a sua personalidade, né? Todos temos e faz parte, mas se você não tiver essa capacidade de adequação, tem cliente que vai mega querer ter uma discussão técnica com você e puxa, né, discutir ali na Torre de Marfim os conceitos acadêmicos, jurídicos, de não sei o que lá, nanana. E vai ter o cliente que tem horror a isso, né? Tá muito para aquela diretora jurídica mega pragmática, super objetiva, assertiva. E aí ficam aqueles e-mails Agatha Christie, entendeu? Que você meio desse tamanho. Aí o cliente responde ok, mas não era isso que você estava perguntando. Então, eu acho que tem todas essas adequações. E aí vem uma pergunta que eu queria te fazer na linha de iniciativa. Vocês criaram no escritório um squad comercial. Sim. Como é que foi isso? Na pandemia. Foi na pandemia, uma ideia do Augusto. Bom, você sabe que o Augusto, ele é um empreendedor nato, né? Adorei ele, figura. Ele é um empreendedor nato. E assim, a gente tava na praia, eu e ele falou, cara, tô sentindo falta de um espaço no escritório. A gente tinha o fórum de discussão de casos, a gente tinha o fórum de discussão de questões internas, a gente teve aulas de filosofia durante a pandemia para o escritório inteiro. Olha só. O professor Clóvis de Barros, o Olha Augusto, que legal. estava fazendo aula de filosofia com ele, e aí ele falou, não, eu quero fazer com o pessoal do escritório todo. Então a gente fez, foi tipo temporada, assim, foi a primeira temporada, a segunda temporada, que foi legal. muito legal.
E então a gente teve aulas de filosofia, a gente colocou várias iniciativas para a gente ter um momento de se encontrar, ainda que virtualmente, durante a pandemia. O escritório ficou 2 anos em home office. Pancada. Integral, assim. Então, a gente se estruturou dessa forma. E foi muito engraçado, porque a pandemia aconteceu dia 17 de março, né? Assim que foi um lockdown. Dia 11 de março, a gente falou, todo mundo para casa, ninguém mais vem. A gente estava fazendo um evento... Eu, Augusto e os meus outros 2 sócios, o João e o Percival, a gente estava indo para o Palácio Tangará, que a gente ia fazer um round table, Financial Times, da Dalpozo Advogados, Nikkei, com uma agenda China. Isso era dia 11 de março. Pelo amor de Deus. E a gente estava a caminho do Tangará no táxi, aí começaram as notícias. Nossa, a pandemia, o negócio tá ficando feio, vai fechar a entrada do pessoal nos aeroportos e tal. E aí a gente se viu assim, estamos num evento para falar de uma agenda China com uma pandemia que começou na China e que, assim, não faz o menor sentido a gente colocar isso no ar agora. A gente cancelou na hora o evento. Não. Era um evento, assim, era um round table mesmo, então era uma coisa super restrita, era com 10 pessoas, a gente cancelou. E falou, não, vamos recolher os flaps aqui e vamos tomar uma decisão. O negócio tá ficando feio, vamos botar todo mundo em casa. Todo mundo tava em casa. E aí só voltou depois de 2 anos. Foi muito louco, foi muito maluco. E aí a gente tava, assim, acho que foi 2020, mas foi assim, tipo julho, assim, de 2020. A gente tinha aquela perspectiva do volta, não volta, volta, não volta. Falou, não, vamos dar um jeito aqui da gente se reorganizar, independente de tempo de volta. A gente estava fazendo também algumas lives com o pessoal da FGV Projetos para falar de agenda e infraestrutura, temas que tinham impacto com a pandemia e como que as pessoas estavam se reorganizando, então, dos diferentes setores, mobilidade, aeroporto, enfim, né? Que isso era uma coisa, rodovia, tudo que estava em movimentação e que estava em transformação naquele momento. E aí o Augusto falou, não, a gente está precisando de uma agenda interna para a gente discutir sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços, sobre a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes, da experiência do cliente, pensar num planejamento de posicionamento do escritório no mercado, quais são as iniciativas que a gente pode fazer para atender melhor aos anseios do cliente com as nossas iniciativas de marketing. Então, a gente se estruturou para fazer o squad comercial. E começou, então, na pandemia. Começaram reuniões online. A gente convidou o time que era head do escritório para fazer parte. E aí, hoje, a gente tem esse convite estendido para todo mundo. Todo mundo que quiser fazer parte no escritório pode participar de uma reunião. Não precisa ser uma coisa... Tem algumas pessoas que têm uma agenda de pauta, de projetos que estão do squad em encaminhamento. Então, aquelas pessoas... hoje vai ser a sua pauta. Então, a pessoa precisa participar. Perfeito. Hoje ele não é mais online, é só presencial. Então, yeah. Tem dia e horário fixo na agenda. Sagrado toda quinta-feira, das 2h30 às 4h30 da tarde. Um ritual de gestão, assim. E é só presencial. Então, quem estiver lá e quiser participar, fica à vontade, a porta é aberta, pode entrar e participar. E quem não tiver, estou hoje fora. Desculpa, hoje você perdeu a discussão do squad, porque ela só acontece presencial. Porque perde. Se um tá online e outro tá aqui, aí perde o fio da meada. Total. Então a gente... a pessoa fica trabalhando enquanto tá... deixou essa agenda fixa. E aí é muito legal, porque no squad vem todo tipo de ideia. Vamos fazer um laboratório de tal assunto, E aí é o tal do que eu falei da gente fazer a tentativa e erro. Ali não há julgamento, não há certo e errado, há um debate de ideias. E aí a gente
às vezes elege uma ou duas para fazer o jogo da tentativa e erro e vamos monitorando como isso vai acontecendo. Muito legal. E a gente também tem uma agenda de participação em eventos muito grande dentro do escritório, né? O setor de infraestrutura, no modo geral, gosta de evento. Sim. Não gosta de falar sobre as tendências, sobre os problemas, sobre as experiências. Então, a gente também pegou esse DNA da infraestrutura e levou para dentro do escritório. E a gente tem eventos internacionais. A gente tem eventos internacionais que são eventos de networking e a gente também tem eventos internacionais que são técnicos. E aí, você estava falando do posicionamento, do post e tal. No ano passado, a gente fez uma experiência em Roma, na Sapienza, que foi uma experiência muito de um evento acadêmico. Eram professores para debater temas que tivessem intersecção ali entre interesses do Brasil e interesses da Itália. Eram professores brasileiros e professores italianos debatendo vários temas. E é importante aquela questão que a gente fala, o que veio antes, né? O ovo ou a galinha. Esse era um evento acadêmico. Ele era um evento acadêmico, não tinha nada de relacionamento com o cliente, não tinha nada de networking. Na sua essência, ele era um evento que era pra gente realmente pensar o mercado, pensar o jurídico, né? Fazer uma imersão ali técnica. Só que isso sempre pode ser linkado com alguma coisa. Claro. Né? Então, a gente se organizou, se estruturou, falou, não, vamos fazer aqui toda a estruturação de como que a gente vai fazer esse evento chegar nos nossos clientes de uma forma que seja interessante para ele. Então, a gente tinha um diário de viagem. Então, todo dia de evento, a gente soltava um diário de como foi as discussões, com foco nos clientes, com foco nos assuntos que a gente tem que lidar no dia a dia de interesse dos clientes. Então, a gente fez esse diário de viagem. Tinha foto, tinha... aí era bem um release jornalístico mesmo. O André sempre dando... André Porto Alegre sempre dando o seu toque especial. Fazia todo um resumo ali das discussões que tinham tido e a gente mandava isso para os nossos clientes por e-mail, postando nas redes sociais. Paralelamente a isso, eu fiz um ensaio, um laboratório também na minha rede profissional. E comecei a postar o dia a dia lá. Olha, chegamos aqui no hotel, olha, agora a gente tá indo almoçar, olha, agora estamos aqui no evento, tá? Essas discussões, posta foto de um, posta foto de outro. O retorno que eu tive disso foi incrível, assim, de troca com as pessoas. Sim. Nossa, que legal! De engajamento com o evento. Inclusive do meu público interno, que sabia do evento, que a gente tinha divulgado. A gente estava num momento ali de transição, que a gente estava mudando de escritório. Então, a gente estava num escritório menor que não cabia todo mundo. A gente tinha que fazer um rodízio de pessoas. Então, às vezes, você encontrava com um, não encontrava com o outro. Então, foi um momento também de todo mundo estar conectado e entender o que estava acontecendo ali. Foi muito bacana, foi uma super experiência legal, assim. Os clientes gostaram da forma como a gente entregou. Os clientes estão perguntando, mas esse ano não vai ter roupa? É sensacional. De acadêmico virou algo que a gente pode... Mas eu acho que não é isso, né? Eu acho que volta também a mentalidade que às vezes a gente tem em torno das coisas, né? Sim. Não tem problema, lembra, né? A gente ter ambições, a gente ter projeções, a gente linkar as coisas. Óbvio que eu também tenho potenciais clientes que surgem a partir daqui do podcast, porque ouviram, conectaram com uma coisa. Eu acho que é um byproduct, né? Um resultado, é um impacto que tá tudo certo, tá tudo bem. A gente também não é feiura, né? Sim. Você ter os dois podem conviver lado a lado, certo, né? E eu acho que nessa linha dessas mudanças de mentalidade, eu queria conversar com você sobre ser a CEO. Por favor. Né? Receber uma Camila aqui, nossa, super querida. Super mergulho desse projeto. Queria ouvir um pouco de você, depois eu tenho mais uma pergunta, mas eu tô descobrindo aqui, entrevistando as pessoas, que eu não posso fazer duas perguntas, porque senão a gente esquece e eu esqueço, então eu vou começar com essa. Qual que é a tua visão desse coletivo, dessa iniciativa? De novo, assim, foi uma necessidade da gente mudar, a gente brinca que a gente quer mudar o tabuleiro que a gente está jogando dentro do mercado jurídico para as mulheres. Começou com um e-mail. André Porto Alegre, que conhece as fundadoras, fez um e-mail. Eu sei como é que foi o começo desse e-mail. Caríssimas. Por óbvio. Caríssimas, vocês precisam se conhecer.
beijos. Ele fez um e-mail nesses termos, colocando todas nós em cópia, todas as fundadoras em cópia, e jogou. Aí uma começou, nossa, gente, que legal, obrigada, vamos se conhecer, vamos. Isso era em junho de 2021. Não, 21? Não, 22. Junho de 2022. Marcamos nosso primeiro encontro em agosto de 2022 no meu escritório. Olha, vai todo mundo sair de férias agora, julho e tal, meio corrido. Vamos combinar em agosto, a gente se vê em agosto de 2022 aqui no escritório. Eu fui viajar de férias, descobri que estava grávida na viagem. Parabéns. Obrigada. Atrasado. Descobri que eu estava grávida na viagem. Voltei, quando eu voltava já era assim, eu voltei na quinta, na sexta era a nossa reunião. Só que eu tava passando muito mal no início da gravidez. E aí, elas chegaram no escritório. Eu cheguei atrasada na reunião, no meu escritório, porque eu tava passando mal de manhã. E eu cheguei pra contar pra elas, gente, desculpa, eu tô grávida. Então, é um projeto que nasceu praticamente junto com o meu filho. Porque a gente fez essa reunião e, assim, foi uma sessão de terapia. Essa é a verdade. Uma começou a contar a sua história, outra contou a sua história, outra contou a sua história, as suas dores, o que sentia de dificuldade na posição de mulher, como líder de um escritório, o que eram as questões que pegavam ali no dia a dia. E assim, foi muito engraçado, porque no primeiro encontro a gente já estava assim, livre de julgamentos. Então ninguém estava com medo de se expor ou de falar alguma coisa que pudesse expor a si ou sim, sabe? Sim. Foi uma coisa muito genuína. E aí a gente falou, não, pera lá. Isso aqui não pode ser só nosso. Não é só a gente que está sentindo isso. Devem ter muitas mulheres que se sentem dessa mesma forma. E mais do que isso, a gente precisa ajudar as mulheres que estão começando a enfrentar esse universo que tem pela frente para alcançar uma posição de liderança. Vamos montar um negócio? Vamos estruturar uma ideia, um negócio e tal? E aí começou. Cada uma trouxe mais uma, assim, hoje nós somos 10 fundadoras, né, do coletivo, só que nós já somos mais de 200 inscritas no coletivo. Então, cada nosso café tem a participação das mulheres, é maravilhoso. Aí a gente começou a estruturar a ideia do Ser a CEO, o que a gente quer com isso, que mercado que a gente quer atingir. Focamos no mercado da advocacia, porque tem o jurídico de saias, que foca em departamentos jurídicos, e a gente focou. Então, assim, fomos enxergando o mercado também, vendo qual que era a lacuna que tinha, que a gente podia suprir essa lacuna, porque é uma necessidade mesmo da gente ter ali um empoderamento da mulher, de dar a mão e falar, não, vem, é possível. Você até escreveu um artigo para a Fenaló no passado, que o título era I Feel My Magic. I Feel My Magic. Esse artigo eu escrevi depois de um almoço. Foi um almoço bem emblemático para mim, que eu tava com duas mulheres que eu acho incríveis, que já chegaram no topo da vida. Que é a Cristiane e a Gláucia, e assim, elas relatando os mesmos, assim, as mesmas angústias. Nossa, mas, gente, a gente precisa fazer assim, a gente precisa fazer assado, a gente precisa olhar para o mercado, a gente precisa ajudar as advogadas, a gente precisa falar para elas que elas precisam se empoderar e tal. E aí, eu falei, cara, é um negócio que eu me coloco, assim, num lugar de privilégio muito grande, porque eu tive um escritório no qual eu já sabia que eu ia trabalhar e que eu batalhei. Não vou tirar o meu mérito também, eu trabalhei pra caramba. Claro. Cheguei como estagiária, eu passei por todos os setores do escritório para conhecer efetivamente como é que era o negócio. Passei por todos os departamentos jurídicos, passei pelo secretariado, fazia cadastros de clientes lá no comecinho. Então, assim, eu tive um privilégio de ter um nome na porta que representa o meu sobrenome. Perfeito. Isso não tira o meu mérito, mas já é um caminho andado, né?
E aí eu quis também, dentro desse meu lugar de privilégio, poder avaliar o mercado como um todo e nessas trocas com essas mulheres, o que a gente pode fazer para que as outras mulheres se sintam empoderadas também. E eu acho que o principal nesse caminho é a gente se empoderar das nossas conquistas. Pode reparar, Bruno, se você chega para uma mulher e fala assim, nossa, que linda a sua blusa. Ela fala, nossa, obrigada, eu comprei na promoção. Ai, sempre tem um asterisco. Que legal esse trabalho. Nossa, bacana, a minha equipe é maravilhosa. Ela nunca se empodera daquilo que é dela. Das pequenas coisas às grandes. Então, assim, o que eu senti é que a gente precisa entrar nessa nossa sala de troféus e olhar e falar assim, cara, eu conquistei isso aqui e se empoderar disso. Sim. Então, se alguém vier elogiar o seu trabalho, falar, muito obrigada, foi realmente um trabalho muito legal. Sim. E a gente nunca fala isso. É muito difícil você ver uma mulher falando, nossa, obrigada. Foi realmente muito difícil, muito complicado fazer, mas a gente entregou um resultado excelente. Então, o I Feel My Magic foi muito para isso. Sinta a sua magia, sinta aquilo que você conquistou. Se empodere disso. E, além disso, conte para o mundo que essa é uma conquista sua. Porque muitas vezes a gente também fica com receio de soar prepotente, ou parecer que a gente está querendo vender o nosso peixe, e aí fica quieto. Ah, obrigada. E aí fala, nossa, o time... Você tem que enaltecer o seu time. Claro, sem dúvida nenhuma. As duas coisas podem coexistir. Mas né? olha, o meu time, que eu lidero, fez um trabalho sensacional. Porque no final das contas, é esse empoderamento que vai te colocar... se você enxergar isso, se você verbalizar isso, de alguma forma você vai vestir essa roupa. Isso é importante. Isso é muito importante. Você começa a acreditar nisso também, você, né? Você precisa... É aquela coisa de realize, né? Você começa a perceber isso, eu acho que no final das contas, né? Acho que faz todo sentido. E nessa linha, até pra gente não estourar muito tempo aqui de posições e de destaque, né? Pensando aqui nessa sua cadeira de CEO, já há 8 anos nessa cadeira, né? O que você considera, o que você mudou de ideia? O que você, na linha do Pense de Novo, né? O que foram os grandes aprendizados olhando uma jornada longa, assim, né? De já como CEO? Bruno, quando eu recebi o convite para assumir esse cargo, eu falei para Augusto, eu aceito desde que eu possa voltar a ser head do contencioso judicial, caso eu não goste, né? Não consiga fazer o trabalho. Sim. E essa fala, ela veio carregada pela uma percepção que o mercado tinha lá no passado de que a gestão era irrelevante. O importante dentro de um escritório era a entrega técnica. Então, eu cresci no mundo da advocacia com essa percepção. E por muito tempo eu falava... E aí eu saí realmente, né? Eu saí da operação técnica para assumir a gestão do escritório. E quando eu fiz isso, e hoje, depois de 8 anos, eu falo, gente, como que era possível? Como é possível assumir as duas coisas? Porque eu tenho uma agenda insana. Talvez pelo nosso nível de criatividade dentro do escritório também, que é sempre criando um novo projeto, nova. uma nova iniciativa institucional, uma nova iniciativa para o cliente. Então, talvez isso também consuma a minha agenda de uma forma um pouco mais frenética. Sim. Mas, por muito tempo eu ficava falando, não, o que você faz no escritório? Eu sou CEO. E como CEO? Muitas pessoas me perguntavam, e como CEO, o que você faz? Eu falava assim, eu faço só a gestão do escritório. Eu colocava o só. Aí nessa linha do I Feel My Magic, eu falei... Diminuía, né? Gente, só? Eu faço a gestão do escritório. Como só? Né? Assim, se a proposta tá indo pro cliente, é porque eu fiz a proposta. Se eu tô olhando os meus números de faturamento, é porque alguém da minha equipe mandou essa fatura, me mandou os dados dos relatórios. Se eu tô conseguindo olhar, tem inteligência de mercado, é porque eu estruturei uma equipe que tem inteligência de mercado. Se eu tô conseguindo ter uma equipe motivada, sempre empolgada com o trabalho, é porque eu estruturei um plano de carreira
carteira que eu aplico com todo mundo, com todos os heads, e garanto que isso aconteça. Se eu tenho um cliente reclamando e eu vou lá saber, sou eu que chego e monitoro. Então, não é como só, não é só. Sim. Eu faço a gestão do escritório. Perfeito. E aí eu acho que o que eu mais me sensibiliza em todos esses anos é ver que o mercado realmente mudou. Hoje eu chego e falo assim, sou a CEO do escritório, eu tenho relevância. As pessoas sabem o que eu faço. As pessoas enxergam propósito no meu trabalho, enxergam um C-level que começou a fazer sentido dentro do nosso mercado. Porque era outra coisa que se discutia muito, né? Se o CEO se valia para os escritórios de advocacia. Por que CEO para escritório de advocacia? É tão claro, porque você sabe exatamente o que um CEO precisa fazer. E o que o CEO faz na sua empresa, que o CEO faz dentro do meu escritório. Eu acho total. Eu tenho uma tese aqui, de novo, é puro chute. Que eu acho que numa empresa, de certa forma, a hierarquia ela é colocada. Né? Sim. Você tem, sei lá, empresas melhores a estrutura, estruturadas. né, já tá lá. Seja, né, com o conselho de administração que nomeou aquela diretoria, os próprios acionistas sócios nomearam aquele, né, e meio que se aceita, eu estou inferindo aqui, e eu trabalhei em empresa, meio que se aceita aquilo lá. Eu acho que em escritório de advocacia, essa é uma liderança muito... Não que um CEO numa empresa não tenha que conquistar as pessoas, mas de certa forma tem ali posto uma hierarquia. Eu acho que em escritório de advocacia, a minha percepção é que é mais... Assim, tem uma questão de conquistar o teu público também, porque... Por isso que eu acho que é uma posição muito difícil do não advogado... Eu não estou dizendo que é impossível, do não advogado ocupar... Porque eu acho que no final das contas... E não dizendo que essa pessoa não tem que se capacitar... Sim. Para entender gestão o mercado, entender as duas coisas, não é isso, as duas coisas são importantes, mas eu acho que por um lado não é minimizar o cargo, dizer, não, bota aí qualquer um com o posto de managing partner e vai gerir ali 2 meses. Não, pô, é uma postura que eu acho que está ganhando e merecidamente, né, mais destaque dentro dos escritórios, porque está começando a perceber, né, que, poxa, quanta ineficiência, né? Quanta ineficiência a gente tem se a gente não olha. Eu tô com um cliente que eu vou visitar, que a gente estava levantando números básicos ali de clientes e tal. Porra, dos top 20 deles, 14 contratos só uma área do escritório. E assim, você fala, cara, não é possível. Gente, não, juro por Deus. Não, dinheiro na mesa. Bia, assim... Welcome to my life. Então, mas eu acho que do ponto de vista interno, para você conseguir navegar, porque são sócios, né? Como é que você vai convencer a galera a ir para um rumo? Então, acho que para navegar, e eu não estou dizendo que isso é impossível no futuro, de novo eu reservo o direito de mudar de opinião. Mas acho que hoje, do jeito que as coisas são postas, eu acho que essa figura precisa ter um entendimento das dinâmicas internas. Total. E relacionamento entre sócio e vou saber te falar, navegar. Bruno, eu que faço as propostas, né? Como eu te disse. Eu só consigo ter esse olhar, fazer essas perguntas, olhar para o cliente, ter essa devolutiva e talvez colocar no papel algo que faça sentido, porque eu já estive muito na operação e eu não deixo de estar. Se tem uma discussão sobre esses estudos de caso que a gente tem, eu estou lá, eu quero ouvir, eu quero entender o que está acontecendo. Absorvendo, né? Eu estou absorvendo tudo, eu estou com a equipe, com as redes direto. Quando você faz a proposta, muitas vezes eu me vejo estudando direito alguma questão que não, mas espera lá, nessa situação aqui, será que é a melhor solução? Eu estudo para fazer a proposta. Então eu não me distanciei dessa realidade do escritório, da advocacia, diríamos assim. É que eu acho que tem os dois prismas. Eu acho que tem o prisma técnico e o prisma de trânsito. Não, e quando eu assumi, a minha maior dificuldade foi acreditar na minha competência de gerir. Porque até então eu era uma advogada. E aí eu saí louca atrás de me inscrever na pós da GV, do INSPER, o que eu vou fazer. Fiz vários cursos, assim, pra tentar
vestir, me empoderar da posição de gestora. Eu acho absolutamente normal. Você falar, cara, eu preciso estudar esse negócio. A arrogância de falar... Não. E mais que eu sou um bom isso, advogado, eu sei... Aí eu cheguei para os sócios e falei, gente, eu vou fazer vários cursos e vou entender várias... vou tecnicamente me aprimorar para isso. Mas a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de consultores em determinadas áreas para poder me capacitar. Então, era um consultor para capacitação. Então, eu tive consultoria de RH, eu tive consultoria financeira, eu tive consultoria de marketing e comunicação com o mercado. Eu usei de todos os consultores, dos melhores consultores que eu poderia, para poder entender a gestão de cada um desses setores que são tão importantes dentro de um funcionamento do escritório. E aí, eu trazia a realidade do meu escritório para o problema teórico e a gente resolvia um problema. E isso foi me empoderando de que eu era uma pessoa capaz de solucionar os problemas porque eu estava conseguindo entender conceitos. Então, assim, fazer orçamento. Quando que um advogado já fez orçamento na vida? Então, assim, era para mim, o primeiro orçamento que eu fiz, eu falei, gente, não consigo, eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca. Vou precisar sempre do consultor financeiro. Fiz o orçamento com o pé nas costas hoje. Então, a gente vai aprendendo a fazer. Sim. A gente sabe o que a gente quer olhar, a gente sabe que dados que a gente vai precisar, a gente sabe quais são as nossas deficiências e o que a gente precisa colocar. Então, todo mundo hoje fala, a bola da vez é a inteligência artificial, porque é. Se você não se adaptar, se você não tratar disso como algo que você vai ter uma ferramenta, que você vai precisar capacitar a sua equipe para saber usar e de alguma forma trazer essa inteligência artificial para melhorar a sua eficiência, a sua produtividade interna, você vai ficar para trás. Então, eu acho que realmente o que eu vejo de transformação é uma transformação que veio do mercado, de olhar com relevância todas essas questões de gestão. E dentro do escritório, a maior transformação, ela foi realmente do ponto de vista do nosso posicionamento. A partir do momento em que a gente teve essa reorganização e eu pude ficar focada nessas questões de gestão e os meus outros sócios também se reorganizaram, cada um com uma atividade, a gente mudou o posicionamento do escritório. A forma como a gente se comunica para o mercado, as nossas referências, a gente aprendeu a ter uma comunicação consistente, aprendeu a fazer. A gente se organizou internamente com essa gestão e a gente mudou o posicionamento do escritório no mercado. E isso eu acho que foi uma grande transformação. Sensacional. E para não tomar mais muito do seu tempo, Bia, uma mensagem final, um aprendizado, pode ser dica do que você quiser, dica de livro, coisa que você está vendo, coisa que foi impactante para você nesses últimos meses, para deixar para o pessoal que está nos ouvindo aí em diferentes contextos, correndo. Bruno, eu vou falar com as mulheres. Pode falar, por favor. E eu vou falar com as mulheres que estão passando pela transformação da maternidade. Eu acho que isso é um assunto que a gente pouco fala e aí a gente vive isolado. As mulheres que estão passando por isso vivem um medo e num isolamento que às vezes paralisa. E aí, se tem uma coisa que me transformou nesses últimos tempos pessoalmente, foi a maternidade. Eu simplesmente achei que ser mãe era, assim, ia ser difícil por vários aspectos emocionais do relacionamento da mãe com o filho, mas eu nunca imaginei, sequer pensei que pudesse operar uma transformação tão grande em mim, né? Na forma como eu enxergo a vida. E então eu queria passar essa experiência para as mulheres que estão passando por esse momento de gravidez, com o trabalho, tendo que conciliar toda essa agenda, essas frustrações, e o pós, que é difícil, é super difícil você conseguir encontrar o tal do equilíbrio que a gente está falando aqui desde o começo.
existe o momento em que você está precisando dar o apoio para o seu filho e existe o momento que você quer se reconectar com você mesma. E quem gosta de trabalhar vai querer muitas vezes se reconectar através do trabalho. E eu acho que hoje, depois, meu filho vai fazer 2 anos agora em março. Então ele está com 1 ano e 10 meses. Hoje eu enxergo que eu consegui encontrar esse equilíbrio. Demora, mas ele é possível. Você consegue se reencontrar no seu trabalho, se ressignificar a sua importância na sua casa, no seu trabalho, com o seu marido. Então, eu acho que... ou com qualquer configuração familiar que você tem. Então, eu queria falar só para essas mulheres terem paciência, consistência. E consciência. E aí, tudo vai se resolver. Mas é engraçado, eu achei super legal a tua fala, assim, que eu acho que essa discussão de equilíbrio, ela é muito louca, assim, né? E pensando, sei lá, dou aula de gestão de tempo. Então, quer dizer que meus dias são perfeitos? Óbvio que não. Não. Né? E não tô querendo aqui inferir que eu sei exatamente o que você passou. Eu sou pai, mas, né, eu acho que cada um tem a sua experiência. Sim, e como lógico. foi. Eu me separei muito cedo. O Lulu tinha... eu já tenho um de 12. Olha, 12 e anos. Um de 8, enteado de 9. Quando eu me separei, o Lulu, que era o meu mais novo, tinha 1 ano, né? Então, desafios e tal. Mas o que eu vejo, assim, eu brinco comigo que eu tenho algumas coisas que são meus pilares. E isso ajuda a navegar. Sim. Né? O Peter Drucker, ele falava, toma uma decisão que substitui outras 1000. Sem dúvida. Porque, por vezes, eu acho que a gente fica redeliberando um monte de coisa e tentando encaixar, né? E eu brinco que não é uma frase completa, né? Sim. Então, acho que também... Eu sempre fico mais cuidadoso com a minha agenda, assim, Sim. sabe? De falar, quem que tá invadindo a minha agenda, Sim, assim? Porque, sem dúvida. né, Você fica mais criterioso. Criterioso. E eu acho que saber que também é um equilíbrio, pelo menos na minha opinião, mas ele é um equilíbrio instável. Não, total. Né? O equilíbrio é isso. É isso. A gente tem tendência a olhar, o meu dia hoje foi... Nossa, hoje a gente fala de mindfulness, né? De saúde e tal. O que a gente pensa? O dia tem 24 horas. Então, tanto tempo eu vou dedicar a uma atividade física, tanto tempo eu vou dedicar ao meu trabalho, tanto tempo... Não é assim, o equilíbrio não é esse. O equilíbrio é a longo prazo. Né? E entender as instabilidades das necessidades daquele momento. Então, às vezes, você está numa super correria no seu trabalho. E naquela semana, eu não consegui dar atenção para o meu filho. Aliás, isso tem acontecido desde o começo do ano. Só que o que eu fiz? Eu tirei 2 finais de semana para ficar integralmente com ele. De sexta, na hora do almoço, a partir de sexta, na hora do almoço, o tempo é dele. Então, podia acontecer o que fosse, aquele momento era dele. Então, eu consegui... E aí, cada um, é isso que você está falando, cada um tem uma métrica, cada um tem um contexto. Isso é o suficiente? Óbvio que não é o suficiente, mas é o possível. Exato, e é louco isso, né? Porque eu brinco muito eu gosto muito do conceito de esforço mínimo viável. Então, com esporte, por exemplo, né? É o segundo treinamento que eu estou indo lá faz umas 2 semanas, agora eu estou voltando no Rio. Eu sempre vou um dia antes, quando é treinamento fora de São Paulo, porque eu morro de medo de fechar. E no dia que eu dei o treinamento para eles, na quinta, tinha fechado o Santos Dumont na quinta de manhã. Com essas chuvas, e eu fui quarta noite e tal. Aí eu acordo super cedo, aí eu faço um treininho que eu tenho lá, que meio 15, 20 minutos, eu já tô suado. E eu gosto da sensação e tal. Né? E aí eu falo, tá pago. Consegui 15 minutos, tá pago. E eu lembro, só pra gente ir caminhando pro final, porque então tem essa logística com meus filhos, né? Deles irem lá pra casa e tal. E durante muito tempo, o dia que os meninos, né, na semana, eles ficam comigo, era o dia do meu rodízio. E... Putz, trânsito, né? Final da tarde, pegar eles às 5h30, né? 15 para 6 da tarde ali no miolo do Itaim, assim, pra ir pra Perdizes, eu moro em Perdizes e tal. E aí foi muito engraçado, porque eu comecei a perceber que não é que conta só quando a gente chega em casa, conta a partir do momento que a gente tá junto. Então, no táxi, a gente começou a mega se divertir junto, de trocar ideia, e vai, né? Você vai vendo, né? Você vai crescendo, as trocas... vão ficando cada vez mais interessantes, de brincando. Então eu comecei a ressignificar também esse lugar, porque eu falei, cara, eu fico criando um negócio na minha cabeça, às vezes um desespero, não, tenho que chegar em casa, porque... De novo, são os pequenos detalhes, são os pequenos momentos. Você não precisa de nada grandioso, o seu filho... Eles não precisam de nada grandioso. Eles não precisam de nada grandioso, eles precisam dos pequenos momentos. Ontem eu cheguei em casa, nossa, não tem coisa mais deliciosa, você
ser recepcionada, eu só escutava os passinhos dele correndo pra porta. Minha porta é fechadora eletrônica, então sempre faz barulho. Ele correndo. Tava já na hora meio que dele tomar banho. Eu brinquei um pouco com ele, a gente tomou banho juntos. Aí depois ficamos todo no momento até ele dormir juntos, brincando no momento dele. Atenção só pra ele. Eu esqueço meu celular. Meu celular não existe no momento que eu chego em casa. A gente deixa de lado e é só ele. Depois que ele vai dormir, eu pego o celular de novo, aí eu brinco que é o terceiro turno, né? Claro, eu tenho o tem que terceiro olhar turno, as coisas, enfim. normal. Mas, assim, vou falar pra você, como mãe, existe a culpa? Lógico que existe a culpa. Eu queria estar o dia inteiro com ele? Eu queria estar o dia inteiro com ele. Mas essa não seria também eu. Você. Eu quero, ao mesmo tempo que eu quero estar o dia inteiro com ele, eu também quero estar no meu trabalho. Sim. Isso faz parte de mim também. Então, eu acho que a gente, depois da maternidade, eu a duras penas, né? Não tô falando, foi um processo, né, de 1 ano e 10 meses ali, de ressignificar todas essas coisas, mas eu acho que finalmente eu encontrei um equilíbrio que faz sentido pra minha constituição familiar, pro meu relacionamento com meu filho, e acho que tô feliz com a forma como eu tô conduzindo. Mas acho que é isso, no final tem muito a ver com esse discurso interno também, né? Sim. Essa relação com a gente mesmo, que é algo que eu bato muito na tecla e é sempre um negócio que eu acho que fico muito atento. Bia, obrigado. Nossa, obrigada eu. Energia incrível, super obrigado mesmo por ter topado o convite. Nossa, fiquei super animado e nos vemos. Obrigadão. Muito obrigada, Bruno. Obrigado. Você ouviu Vendendo Valor, um podcast da Strums com apoio da ESPM.